Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite, Renata, que já escreveu aqui. Boa noite, Renata Maia. Bem, gente, hoje nós temos um convidado bem bacana aí, o Arlindo. Boa noite, Ufologia Norte de Minas. Vamos chamá-lo para conhecermos melhor. E o tema é muito interessante que ele trouxe hoje. Boa noite, Arlindo. Boa noite. E aí, Léo, tudo tranquilo? Tranquilo. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar Eu que aqui no agradeço a canal. oportunidade. Vou pedir que você se apresente para quem te conhece, se você faz atendimento online, como é que é seu trabalho, como é que é o instituto, tá bom? Vamos lá. Bom, eu comecei uma busca, uma jornada para mim, né, de autoconhecimento, de estudos, há mais ou menos uns 20 anos. E acabei, né, um amigo, uma vez eu encontrei um amigo, ele estava assim super bem, tudo legal. Eu falei, cara, não sei o que é, mas gostei do resultado. E aí no final, eu acabei descobrindo no final do processo que eu tinha participado de um ritual de ayahuasca. E que, assim, já comecei com os dois pés no peito, né? Já que você é para expandir a consciência, vai buscar direto na fonte. E acabei ficando naquele espaço, ajudei o pessoal a montar depois um espaço para atendimento. Então, passei 3 anos ali. No final, a gente atendia aí cerca de 200 dependentes químicos por fim de semana, né? Porque além do trabalho de conexão espiritual, né, o ayahuasca ajuda bastante nesse tratamento físico. E aí comecei a estudar xamanismo, fui fazer o curso de formação em terapeuta xamânico, Reiki 1, 2, 3, 4, Manify Healing, Night Healing, ou seja, tudo que tinha de práticas e experiências eu fui estudando. E 37 anos no TI, né? Então para mim era mais fácil de entender um pouco de alguns processos paralelos ali por conta da estrutura interna de um computador. E aí eu me lembrei, passados, né, uns 10, 15 anos, que lá atrás, quando eu estava na ayahuasca, tinham me pedido para fazer um projeto. Aí liguei para um amigo e falei, olha, cara, precisando aqui buscar umas informações direto na fonte. Aí marquei para ir num ritual de ayahuasca dele. E sentei ali, escrevi 49 páginas, que era o projeto inteiro, né, que hoje, né, virou o Instituto de Estudos e Expansão da Consciência, com o objetivo de trazer, né, ferramentas, cursos, informações, atendimentos para ajudar nesse processo de quem está à procura, né, de, principalmente, além de se entender, né, deixar a nossa jornada, nosso caminho mais leve, mais suave, né, poder ter ferramentas para poder fazer isso. E aí, na época, eu achei muito legal, né? Porque o pessoal chegou para mim e falou: olha, tem que montar um espaço de 10 a 20 mil metros quadrados, áreas para terapias, rituais, uhum, integrado à natureza. Eu falei, que legal, gente. Gostei desse projeto. Eu tinha escrito coisa uma página, eu abri o caderno, peguei uma página em branco e falei, legal. Né? Eu, né, trabalho no TI, moro de aluguel, tenho um carro chinês financiado em 72 parcelas, né? Tô com a conta no vermelho, me dá aí os 6 números da Mega Sena, né? Eu acho que é um jeito de começar a fazer isso. E ele falou para mim, olha, você não trabalha com apometria? Nessa época eu trabalhava no espaço da Cida Godoy, comecei na sala de obsessão, depois ela foi fazer os cursos com o Godinho de apometria, e a gente começou a atender com apometria lá, eu já estava trabalhando lá com apometria há uns 2 anos. Você não trabalha com apometria? Monta um grupo de estudos. Eu já estava uns 6 meses atendendo aí em consultório, perdão. Falei, legal. E aí um dia, tinha um amigo que tinha acabado de chegar da Índia com o Diksha aqui no Brasil, aquela coisa toda, me enchendo o saco lá para fazer o Diksha. Falei, cara, o espaço dele é do outro lado de São Paulo. Né? Quem conhece São Paulo, cara, não dá para você atravessar São Paulo no final da tarde. Trânsito aqui é infernal. Aí, um dia ele estava num espaço aqui próximo da minha casa. Aí eu falei, legal. Fui lá e joguei o projeto inteiro nas costas da recepcionista que estava lá anotando o papelzinho. Né? Era a dona do espaço. E ela falou, não, traz seu grupo aqui, não vou te cobrar nada, não tem uma sala aqui, você pode começar esse grupo aqui. E assim começou. Né? Começamos com esse grupo de autoatendimento, né? A gente se tratava e começamos a tratar umas pessoas de fora depois. Então eu fui treinar essas pessoas para fazer a apometria. E no meio, aí começou a vir algumas pessoas de fora querendo entrar para esse grupo. Como a gente já estava num nível, né, já de apometria quântica, tinha muita gente ainda ligada às casas das linhas, do Lacerda e do Godinho, eu falei, cara, vamos fazer aqui um curso para nivelar o conhecimento do que a gente faz aqui dentro, né? Que já estava um pouco além da apometria tradicional, vamos chamar assim.
E aí, no meio de um desses cursos, eu acabei canalizando uma mesa radiônica para fazer apometria, cujo objetivo, né, ser uma mesa de autocura, onde as pessoas possam fazer o seu próprio tratamento, né, sem nenhum conhecimento de apometria ou de nenhum mediunidade para fazer aquilo. É uma mesa de comandos onde você vai se tratar. Né? Então, basicamente, o que a gente chama aqui de resgate de fractais de alma, né? Eu defino o resgate fractal de alma como uma memória com emoção. Então, nessa vida a gente olha para trás assim, tem algum sentimento, algumas emoções que estão ali dentro e a gente não sabe de onde vem. É nosso. Alguma memória nossa que foi ativada de uma outra vida, dessa vida ou de outra, e que traz essas frequências todas. Então, o Instituto ele veio com essa ideia de a gente trazer ferramentas, né? Eu trago outros facilitadores aqui com outros cursos, né? Mas basicamente aqui a gente tem a ideia de capacitar as pessoas para se tratar. Né? O nosso corpo físico suja, a nossa roupa suja, a casa suja, o campo energético também. Nós temos esse corpo físico mais denso, mas temos mais 6 corpos sutis. Né? Ou no espiritismo, o pessoal chama de perispírito, tudo que está entre nós, né, e o nosso espírito, são esses corpos sutis. E isso suja. Nesse campo pode atingir até 3 metros de largura. Imagine aqui em São Paulo, pegando um metrô às 6 da tarde, cada metro quadrado tem 12 pessoas. Né? Tem 108 pessoas dentro do seu campo áurico, ali dentro, enquanto você está 5 minutos dentro do metrô. Suja. Né? Então, ter essa ferramenta para fazer essa limpeza, né? Acabou virando o carro-chefe da casa e treinar pessoas para que elas façam o seu próprio autoatendimento. Para terapeutas, muito boa ferramenta, pode usá-las em complemento às demais terapias, limpando o passado e vir ajustar o presente. Então, hoje a gente está aqui, eu estou na apometria, tenho 8 anos, acho, tem 20, né, na jornada, há 8 especificamente aqui, com essa mesa já há 5 anos. A gente tem cursos regulares aqui no Instituto, né, então só, vou falar assim, pacientes atendidos, já atendi mais de 10 mil pessoas, 40 mil captações psíquicas feitas, atendimentos com a mesa, 6, 7 mil já. E o mais legal é o resultado que a gente vê, né, dos pós-atendimentos, as pessoas dando retorno de quanto isso muda na frequência, de quanto você esclarece, né, um pouquinho das jornadas anteriores, você entendeu o que você é hoje. Né? Você é uma somatória de histórias, como se nós fôssemos um artista de teatro, de cinema, onde você interpreta vários papéis ao longo da vida. Para nós, encarnados, cada vida é um papel. Então, todos nós já interpretamos vários papéis ao longo da nossa história. E a gente tem esses personagens mais marcantes, trazem para a gente padrões, crenças, né? Medos, traumas, fobias. Quem nunca olhou para alguém e falou, meu santo não bateu? Não é o santo, né? A gente tem memórias que estão lá no nosso cérebro subconsciente que traz isso e reverbera no corpo físico. E a gente não sabe o porquê, mas ou gosta ou não gosta, ou determinadas situações, ou nosso dia a dia, coisa que vivemos, né, nos traz algum desconforto. Então, tudo isso é 90% do nosso cérebro subconsciente, que tem essas memórias, vibram e reverberam no único corpo físico existente, o nosso atual. Então, essa é um pouquinho da jornada aí, né, de estar em busca de alguma coisa e estudando isso, eu acabei recebendo, né, uma solicitação aí do plano maior para estender e levar isso para as pessoas. Eu falei assim que nós o Bem Instituto. bacana, bem legal. Primeiro você vai para o fundo do poço, vai procurar ajuda, e agora você ajuda os que caíram, estão no poço ainda, né? Então, na verdade, quando eu fiquei na casa, né, quando o Maurício começou os rituais na casa dele ali, da mesma maneira que eu cheguei lá, muita gente que não me conhecia, não conhecia ninguém da casa, né? Me acolheram, me ajudaram, né? Me deram um norte, e eu, em retribuição, acabei ficando na casa para ajudar os que vieram depois. Tanto é que a gente montou o primeiro espaço, quando a gente foi para o segundo espaço, a gente já estava atendendo 200 pessoas no ritual. Caramba. Então, assim, você vê a transformação que se traz para a vida das pessoas, olhar para elas hoje como elas estavam e falar, nossa, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque você vê, estudando as próprias histórias, o que você já foi, você entende o porquê de alguns padrões, de alguns comportamentos que a gente traz, né? Porque somos nós mesmos, aquele papel marcante que você faz e que vira, aquele personagem virou o carro-chefe da sua vida, tem muito dele. A gente tem um pouquinho de cada personagem desse que a gente já vivenciou, né?
E estudando a nossa própria história faz a gente entender o porquê de algumas dificuldades de relações, o que eu estou fazendo nesse núcleo familiar, por que eu tenho tanta dificuldade com algumas situações. Então, quando a gente começa a se estudar, limpando aquelas memórias, a coisa flui. Eu falo que o livro Segredo é lindo até a página 2. Você faz memória, faz cartazinho, mantra todo dia de manhã, né? Você quer muito X e só dá Y na sua vida. Claro, o seu condomínio aqui onde vive os outros 90% dos personagens estão em outra vibração. A gente atrai o que a gente vibra, não o que a gente quer. Então, eu acho que estudar, né, todo esse contexto, entender o que nós somos, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né, no nosso dia, qual é a nossa jornada, né, qual é as minhas dificuldades aqui, como é que eu lido com tudo isso. Né, o budismo fala do caminho do meio, né? Então, isso aqui é muito legal, isso aqui também, mas a gente tem que estar aqui centrado para poder passar pelas duas situações. Que se a proposta nesse planeta é dualidade, então eu tenho que experimentar os dois lados. O meu corpo reverbera os dois lados. Então não tem essa, eu sou do bem. Filhão, chega em casa a ver sua filha sendo estuprada para ver se vê até onde vai o seu bem. Passa uma semana assim no banheiro para ver onde vai a sua vibração de quinta dimensão. Não tem. Nós temos um corpo físico. Esse corpo físico é o que permite que a gente viva nessa dualidade, experienciando essas sensações. Então, saber se manter centrado, né, com essas duas coisas acontecendo é essa busca do equilíbrio. O Chico Xavier tinha uma plaquinha em cima da cama dele, está escrito assim: isso também passa. Você pode estar muito feliz hoje, mas amanhã vai passar. E se você estiver muito triste ou com raiva hoje, amanhã também vai passar. A energia, ela tem um tempo, ela vai acabando, igual a bateria. Então, nada perdura. Então, procurar se manter nesse caminho do meio, mesmo que essas duas coisas estejam acontecendo, é o grande objetivo. E você viver, não sobreviver. A maioria das pessoas acorda, come, bebe, dorme, trabalha e fica nisso a vida toda. Quando você pergunta para ela, eu pergunto para meus pacientes todo dia. Quando chega no final do dia, quando você deitar na sua cama, faça uma pergunta para você mesmo. Você viveu hoje? A maioria das pessoas só existiu, não viveu. E esse é o ponto, né? Aconteceu uma coisa agora que eu vi na televisão e eu fiz uma pergunta sobre isso. O que está acontecendo na mente de algumas pessoas que elas tomam umas atitudes assim que não consigo, nem a própria pessoa ou a pessoa que foi a vítima consegue explicar. Apareceu no jornal agora que uma moradora da zona sul do Rio desceu e começou a bater nos entregadores do aplicativo de cinto, dando soco, dando chute, do nada. Ela foi lá, desceu e começou do nada, que eu digo, não tem, a gente não consegue ver, né? Mas aí eu fiz essa pergunta agora, antes de entrar na live. O que tem na nossa mente que faz isso assim? Ultimamente eu tenho visto muito isso no ser humano. Bom, basicamente, a nossa mente é dividida em duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente é as minhas ações, meu dia a dia, meu planejamento, minha memória de curto prazo, tudo aquilo que eu tenho foco e estou concentrado. Você pode até se lembrar o que você almoçou ontem, o que você almoçou sábado, talvez na sexta. Você lembra o que você almoçou no dia 17 de janeiro? Você lembra o que aconteceu 3 dias depois do seu aniversário, 5 anos de idade? Não. Então, tudo aquilo que saiu do meu foco é igual na escola. Você está estudando matemática hoje, tá bom. Amanhã você tem que estudar português, você vai tirar aquela matemática do caminho e vai botar o português no lugar. Então, essa é a minha mente consciente, é onde a minha atenção está. Então, as práticas de mindfulness faz o que hoje? Trazer a sua atenção para o presente. Hoje você almoça. Você pergunta qual era o sabor da comida, você nem lembra, porque você comeu só, no automático. Né? Então, assim, conscientemente você está fazendo alguma coisa. Os 90% que é a minha mente subconsciente, né, o primeiro trabalho dela é automatização. Assim, quando eu compro um celular, já vem um monte de aplicativos instalados, um computador, se você ligar o teu Windows aqui e for no gerenciador de tarefa, tem 70 programas rodando ali. Você não clicou nada, você só ligou o Windows, mas tem 70 programas rodando ali dentro. Né? Então, isso aí quem comanda é o cérebro subconsciente. Então, você nasceu com alguns aplicativos já rodando. Respiração, digestão, batimento cardíaco, ainda bem, né? Então, a gente não estava aqui hoje conversando. Aí você aprendeu a andar. Então, quando você começa a andar, você levanta um pé, fica ali meio tremendo, aí você vai entender que aquele movimento te faz ficar em pé, você não balança. Quando você aprendeu a andar, teu cérebro fez o quê? Automatizei essa informação. O que ele faz? Joga para o subconsciente.
Aprendi a dirigir, vai para o subconsciente. Hoje você dirige e não pensa mais de pisar no freio, pedal, não, você simplesmente faz. O farol fechou, teu pé vai automaticamente no freio. Quem comanda isso é o cérebro, subconsciente. Olha, eu já fiz esse prato aqui 10 vezes. Na 11ª você não vai ler mais a receita, você já faz com as quantidades e nem testa cuidado, você só põe. Você toma banho, você não lembra das partes que por onde começou e acabou, mas você sabe que você tomou banho inteiro, porque já está automatizada essa tarefa. Então, tudo que eu vou fazendo vira uma rotina, vira um padrão, quem assume o controle? Subconsciente. Todo o meu sistema de crenças, padrões, criatividade, toda a minha parte emocional e minha parte de memórias passadas, e quando eu falo passada, é essa que eu não tenho mais lembrança aqui, vai para o meu HD. Então, quando eu vou lá no HD e dou 2 cliques, eu posso ativar uma memória dessa. Então, por exemplo, se você for pegar, normalmente no computador a gente tem uma pastinha viagens, e aí você bota as datas ali e os locais. Se você abrir uma pasta de uma viagem que você fez 5, 6, 10 anos atrás, e começar a olhar aquelas fotos e os vídeos, toda a sensação e emoção daquela viagem reverbera no seu corpo. O que você fez? Você ativou aquela memória, naquela memória tem uma emoção. Nossa, esse dia foi horrível, fui comer, briguei com o garçom, nossa, foi pancadaria, nossa, esse dia foi maravilhoso. Perdão. Então, todas essas sensações que estão naquela memória, uma vez ativadas, reverberam no corpo. Então, esse é um ponto. Está no meu consciente, ou seja, eu fui lá no meu subconsciente, peguei uma informação que estava lá, trouxe para o consciente, e quando ela vem para o consciente, ela traz aquela carga emocional junto. Quando eu olho para você, meu cérebro automaticamente vai ler a sua frequência, a sua assinatura energética, que é a mesma em todas as vidas, e automaticamente vai buscar lá no meu HD se essa frequência existe. Ah, achou? Puxa a capivara. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, foi meu sócio, me roubou, fugiu com a minha mulher, matou minha família. Eu vou olhar para você e falo, meu santo não bateu. Ou da mesma maneira, às vezes você conversa 5 minutos com uma pessoa e fala, nossa, parece que eu te conheço faz tempo. Quantos amigos a gente conheceu na infância que a gente leva até hoje e estamos juntos? Porque são aquelas amizades que a gente se reconheceu já como irmãos ou como amigo em outras histórias, e quando vem para essa, a gente continua junto. Ai, amor à primeira vista. Vou falar para vocês, sei lá, de 10 mil casais que eu atendi, não tinha história anterior. Todos eles já tinham 5, 6, 10 vidas juntos. Então, esse amor à primeira vista quase nunca é a primeira vista, já vem em algumas histórias. Então, quem comanda tudo isso aqui? Meu subconsciente. Então, eu, quando ganho um corpo físico, eu não sou Arlindo, eu estou Arlindo. Então, meu pai e minha mãe, no dia de inspiração, me colocaram no mundo. Então, disponibilizaram um veículo de manifestação da consciência. Eu estava lá na filinha e falei, tem um corpo ali, desce. Encaixei nesse corpo físico que chamaram de Arlindo. Não fui eu que escolhi meu nome. Né? Então, eu estou Arlindo. Eu uso esse veículo para me manifestar. Como eu já tenho várias peças, teatro, vários filmes, já passei por vários personagens em outras vidas, eu já tenho padrões e crenças que eu trago das outras histórias. Então, quando eu entro nesse corpo novo, eu já venho com alguns aplicativos instalados de fábrica. Eu posso comprar, por exemplo, esse celular direto na loja da Samsung. Se eu comprar ele na loja da Vivo, ele vai vir com os aplicativos da Vivo instalados. Se eu comprar ele vai vir com um monte de outras aplicações. Então, quando eu ganho um corpo físico, meu pai e minha mãe me deram 50% do DNA de cada um. Então, eu tenho crenças e padrões que são dos meus pais, aplicativos deles, que estão instalados nesse hardware que eu acabei de comprar. Então, eu encaixo com meus padrões e ainda trago os padrões que são deles. Né? Então, tem muita família que eu já ouvi falar, não, é melhor ser feliz que ter dinheiro. Ah, não, só precisa ganhar o suficiente para viver. Já está instalado isso aqui. Você quer fazer diferente e não consegue, porque no seu padrão, além das suas memórias anteriores, tem aquela que você herdou. Então, esses comportamentos, imagina, uma pessoa ela foi serial killer 10 vidas, e agora está encarnada no Rio de Janeiro. Qualquer coisa que você fizer diferente para ela, ela vai sair dando porrada. Às vezes é um padrão da pessoa já ser assim. E às vezes o que pode acontecer? Ela está assistindo um filme, uma série, ou passou por uma situação de intensidade emocional e ativei uma memória minha anterior, onde eu era um soldado romano e resolvia tudo na espada. Então até esse momento estava tudo muito bonitinho. A partir daqui eu fiquei extremamente agressivo. Ou entrei numa depressão profunda. Por que a depressão é difícil de tratar? Olha, minha mãe morreu, fiquei muito triste. Tá, eu sei que a reencarnação existe, que a vida continua, que se eu tiver com saudade eu desdobro o meu corpo, eu vou lá visitar ela no hospital, outro venho aqui, pego um médio
de psicofonia, acoplo aqui, converso com ela, então tudo continua, não vou ter mais aquele contato físico, né? Mas é temporário, depois a gente volta e vai estar junto. Então, com esse entendimento todo, a minha perda não vai doer tanto, né? Porque eu sei que tudo continua, só o veículo acaba. Do mesmo jeito que um carro acaba, um liquidificador acaba, uma geladeira acaba, o corpo físico também acaba. Né? Agora, essa mãe já foi sua mãe 10 vezes seguida. Até o Kardec vir em 1856 trazer a reencarnação de volta, né? Não tinha vida antes, não tinha depois. Então, quando você perdia uma pessoa, você perdia, nunca mais ia ver. Então, a dor era mais intensa, que é o nunca mais voltar junto. Não tem continuidade. Então, aquelas dores anteriores eram muito mais doídas que a atual. Então, nessa você perde a sua mãe, só que ela já foi sua mãe 10 vezes. E você já perdeu ela outras 9. Então, a minha dor é 10 vezes maior. E essas 9 estão chorando em cima do caixão, lá atrás ainda, preso. Uma memória chorando no caixão de dor ou de sofrimento, porque nunca mais vai ver. Então, você passa o seu luto, você entende tudo isso, mas aquela dor de perda de mãe não desaparece. Eu não consigo mais me recuperar. Porque o que está ativo são essas memórias da outra vida. Como ela está no subconsciente, eu não lembro da história. Mas como é o lado emocional também está no subconsciente, o que acontece com o meu corpo físico? As minhas glândulas, os meus órgãos reverberam sensações e emoções. Então, basicamente, meu corpo é um alto-falante. Se eu ligar um rádio aqui tocando funk, isso aqui vai vibrar funk. Se eu botar isso aqui em música clássica, vai tocar música clássica. Então, vai passando o tempo, eu vou disparando vários gatilhos. E meu corpo começa a reverberar isso. Eu vou ativando aquelas crenças, aqueles padrões. Por isso que eu falei, o livro Segredo é lindo até a página 2. Porque se o seu corpo físico é quase um condomínio. Você é o dono do prédio, você é o síndico, mas você tem vários inquilinos. Quando o inquilino é dono do apartamento, ele pode votar na eleição do condomínio. Né? Os que são inquilinos estão lá pagando aluguel, se o dono autorizar, você pode votar na eleição do condomínio. Então, o nosso trabalho, basicamente, é fazer o quê? Tirar o poder de voto desses inquilinos. Porque toda vez que você vai tomar uma ação ou acontece um fato, é como se você fizesse uma reunião de condomínio, todos esses personagens que estão ativos sentam ali e vão votar. Então você decide e fala, ó, quero pintar o portão. Todo mundo chega aqui, não vamos gastar dinheiro com pintura de portão. Você pinta o portão? Não. Você tem 10 vidas como padre. Fez voto de pobreza, voto de castidade. Sua vida de relacionamento vai ser um caos, porque você tem aquela castidade toda e não pode, estou pecando, então você nunca vai se entregar, nunca vai ser uma relação fluida. Fez voto de pobreza. Como é que eu vou ganhar dinheiro nessa vida? Você faz 10 vidas seguidas, eu tenho um padrão instalado. Estou repetindo um padrão que é meu. Então ele fala, fizeram macumba. Para mim, não, filho, você fez voto de pobreza. Não tem não precisa macumba. Tem gente que não vale nem o preço da vela, quanto mais a macumba inteira. Né? Mas, ou seja, o que eu chamo de auto-obsessão é o quê? Esses meus personagens que eu interpretei nas outras histórias, atuando nesse filme. Cara, eu estou em outro filme agora. Não sou mais aquele personagem do filme anterior. Se você pegar um cenário, por exemplo, uma novela padrão, tem aquele casal de bonitões que se pega a novela inteira pela doença, aqueles corpos lindos, maravilhosos, sarados. Tem um vilão que está sempre querendo roubar alguém, falir alguém, alguma coisa. Tem um motorista que está lá com aquele chapéuzinho na mão a novela inteira no canto. E quando ele aparece atuando, finalmente que ele está dirigindo, a câmera está focando atrás, sempre tem alguém conversando. Então sempre aparece o passageiro, que é o personagem, né, principal. Então, o motorista nunca aparece naquela história. Tem aquela cozinheira que faz aquelas comidas gostosas, tem a pobrezinha do subúrbio que pega 3 ônibus para ir trabalhar todo dia. Todos esses personagens precisam existir para que aquela trama, aquele enredo, se desenvolva. Então, qual desses papéis está certo? Todos. Porque se um deles não existir, não existe aquela novela, não tem aquele enredo para ser discutido. Nós, em cada vida, interpretamos um desses papéis. Uma vida eu vou ser o motorista, outra vez eu vou ser a menina do subúrbio, outra vez eu vou ser o protagonista, na outra eu vou ser o vilão. Né? E como você está numa proposta de dualidade, então você tem que experimentar os dois lados para saber como são os papéis. Você é um ator. O corpinho é só transitório. É o meu veículo de manifestação para que eu manifeste o quê? Essa experiência. Você está aqui por uma experiência. Tu não fala que a família é um karma. Não, você não está aqui para pagar conta nenhuma. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. Pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação, sentido contrário e mesma intensidade. Então, tudo que você faz de bom ou de ruim, tudo que você faz, a energia que você emite para o universo te devolve.
chama de plantio e colheita, lei do retorno. Cara, o nome que você der, tanto faz. Nós estamos falando de física, estamos fazendo energia. Esse corpo não é físico, isso aqui é um holograma. Cada célula do meu corpo tem elétrons girando. Não tem nada. Eu tenho energia mais condensada ou menos condensada. Né? Nesse vidro da mesa tem elétrons girando. Nessa garrafa de ferro tem elétrons girando. Então o que tem sólido? Nada. Você tem energias mais ou menos condensadas. Até porque qualquer material que você pegar, você pode colocar no fogo ou com ondas eletromagnéticas, você manipula esse material. Se você olhar numa casa, tem tijolo, tem areia, tem ferro, tudo isso aqui são energias que foram manipuladas e condensadas. Uma casa é um holograma. Então tudo é basicamente holográfico porque nós estamos falando de energia. Né? Não estamos falando de espírito. Então a nossa consciência é um bloco de energia. Então ela é instalada nesse... É o sistema operacional do corpo. É igual mesmo. Você comprar um computador, não botar um sistema operacional nele, não vai fazer nada. Então a nossa alma, a nossa consciência aqui é o quê? É o sistema operacional que faz esse corpo físico fazer as ações. Então muitas das nossas reações, elas são inconscientes. Às vezes você já deve ter falado ou já deve ter ouvido alguém falar, nossa, você na frente daquela pessoa se transforma, até a sua cara muda. Sim, é aquele seu personagem que tem uma treta anterior com outra, que a hora que entra é meio que você incorpora aquele personagem. Aquele inquilino, ele vem, ele assume o papel na reunião, aquele inquilino que bate a mão na mesa, levanta, começa a gritar, e ele vai fazer isso mesmo. E se alguém falar isso para você, fala, não, eu não. Agora é legal, porque tem celular, dá para filmar. Aí a hora que você olha, você reagindo, vê a sua cara, a sua expressão, ali você fala, cara, não sou eu. Estava possuído, estava incorporado. Não, é só o seu papel do seu personagem da história anterior atuando. Assim como se você foi 10 vezes padre, né? A sua relação sexual é uma merda, não tem o que fazer. Você fez só de castidade. Como é que você vai se entregar depois de 10 vidas? Tudo bem, tinha os coroinhas, mas essa a gente não conta. Né? Não vai te trazer essa flexibilidade de você poder ter uma relação fluida normal, porque você tem um padrão instalado ali. Então a auto-obsessão é isso. É esses personagens que eu mesmo já interpretei, trazendo memórias, crenças, padrões, traumas, medos, fobias, da outra história para essa. Então, pega uma vida sua em masmorra. Você está lá naquelas masmorras de porão, lugar escuro. Né? Você está lá 20 dias sem comer, sem beber água, pendurado lá nas correntes. Né? Todo machucado. Aqueles bichos entrando e saindo da boca, você não tem nem força para cuspir. Porque a maioria das pessoas tem pavor de barata e de rato. Memória de masmorra. Por que você teria medo de mexer nesse tamanho que você aperta assim com a mão e a barata acabou, pronto. E por que as pessoas têm pavor? Porque tem memórias com isso. Às vezes a pessoa acaba a força dentro do elevador, ela se vê apertada entre desespero. Por quê? A hora que você começa a vibrar aquele personagem do seu subconsciente que deu aquele medo, você entra em pânico, você não tem como controlar o pânico. Racionalmente, você não tem nenhum motivo para estar desesperado se debatendo. O que você ativou a hora que acabou a luz dentro do elevador? Uma vida que você foi enterrado vivo. Você acabou de acordar dentro de um caixão. Tudo escuro. Falta de ar. Você entra em desespero. Então essas reações, elas são feitas pelo meu subconsciente. Por isso que pessoas desse jeito podem, às vezes, tomar atitudes dessa maneira. Às vezes você vê esses casos de assassinato brutal, coisa estúpida, vai entrevistar o cara, nem não lembro de nada. É como se ele tivesse incorporado com a versão anterior dele mesmo. Às vezes, por ter problemas de mediunidade já, né? Às vezes encosta, né, uma energia externa que até usa aquele veículo de manifestação para fazer alguma coisa. Né? Mas é isso. E racionalmente, ou seja, conscientemente, dentro dos meus 10%, eu não tenho essa informação para agir ou reagir. Para olhar para a pessoa e falar, meu santo não bateu. Né? Quem está agindo isso são os 90%. Por isso que é difícil eu co-criar uma realidade, né, quando o meu condomínio está cheio de votante. Eu preciso fazer o quê? Tirar o poder de voto. Ó, você quer morar aqui? Então você não pode tocar funk às 3 da manhã no último volume, você não pode arrastar móvel meia-noite, você não pode furar a parede 5 horas da manhã. Você tem que educar esse condomínio. Tirar o poder deles votarem. Você quer participar da reunião? Ok, mas você não vota. Você é inquilino, você não pode votar. Você não é dono do prédio. Eu sou dono do prédio. Quem vota aqui sou eu. Então, a partir do momento que você toma o controle do prédio, na hora de você fazer uma votação, quem vota? Conscientemente você. Os outros não. Então, você faz o que você quer. Você começa a criar a sua realidade a partir disso. Aquela pessoa que você olhar e fala, meu santo não bateu, você olha para ela e fala, bom, não tem mais emoção nenhuma na história anterior, o que sobrou? Nada. Se olhar para ela e para a porta é a mesma coisa. Você faz com aquelas relações conflituosas dá aceitada. Na família é a mesma coisa.
Você veio encaixado aqui, você veio trabalhar no padrão, essa é a sua escola da vez. Então, quem são os primeiros professores da escola? Família, é o nosso primário. Então, se eu tenho um padrão de submissão muito grande, eu preciso quebrar esse padrão de submissão. Como vão ser meus pais? Opressores. Aí eu vou para a escola, bullying. Aí eu vou trabalhar, chefe que pega no pé. Aí eu saio de casa porque eu não aguento mais meu pai. Aí a mulher arruma um marido igualzinho o pai. Na verdade, ou seja, você mudou de escola, mudou de professor, qual é a disciplina que você está aprendendo? A mesma. Então você vai ter um monte de opressores na sua vida até você aprender a falar o quê? Não. Espaço sagrado. Tá vendo essa linha aqui? Ó? Não invada o meu espaço sagrado. Você começa a se impor, você acaba aquele padrão de submissão, você se impõe. Então, com isso, eu não preciso mais de professores opressores. Aí eu vou atrair pessoas que já estão no meu padrão de vibração. Vim trabalhar em independência emocional, que é o que a grande maioria vem fazer aqui. Ou os pais morrem muito cedo, ou te jogam no orfanato, ou você tem aquela família onde o pai e a mãe gostam de todo mundo e você vão cagar para sua existência, literalmente. Tenho 5 irmãos, os irmãos estão tudo bem, a família está tudo bem, eu não existo. Sou transparente. Todo mundo tem amiguinho na escola, menos eu. Claro. Como professor daquela escola, ele veio ensinar o quê? Você aprender a ser feliz sozinho. Então eu não vou te dar atenção e carinho. E não é porque seu pai e sua mãe é ruim, eles são professores do primário. Porque aí você vai sair de casa, né? O que você vai ter? Outro professor em outra escola com a mesma disciplina. Todo mundo na firma tem amigo, todo mundo no colégio tem amigo, todo mundo tem amigo na faculdade, eu nunca tenho nada. Então, o dia que você sentar sozinho em casa e for feliz, sair da solidão para a solitude, pronto. Quem é feliz não precisa de ninguém. Então, onde eu estiver, com qualquer um serve. Que eu já sou feliz. Eu vim aprender isso. Né? Então, muita gente bota a culpa no pai, na mãe, não sei o que. Tá. Qual é a sua maior dificuldade? É isso que você veio aprender na sua vida. O que você tem em volta de você? Professores dessa disciplina. Então, quando você passa a entender que você é uma energia, que do seu lado você tem uma energia que está vibrando igual a sua, ótimo. Se você não gosta do que está do seu lado, muda a sua vibração. Você só atrai o que você vibra. Sua faixa de frequência está aqui, você vai atrair pessoas aqui. Se você jogar sua frequência para cá, você vai atrair pessoas que estão aqui. A gente chama de espelho, né? A gente só atrai o espelho. Sim. É a minha vibração que faz a minha atração. Coisas, situações, projetos, planos, pessoas. Porque sou eu que vibro isso. É a minha questão principal. Por isso que esse trabalho de você ir no subconsciente e limpar essas memórias, faça com seja, o meu condomínio que vibrava aqui embaixo passa a vibrar aqui em cima. Então eu passo a ter mais consciência. O controle vai passando para o lado consciente. Eu deixo de agir e reagir inconscientemente. Eu vou lá e tiro a sua versão que está presa, aquela memória que está presa na masmorra. Aí da noite pro dia você não tem mais medo de barata. Minha filha, uma vez, a gente estava no grupo, tinha um grupo de estudos ainda, né? Um pouquinho antes de eu canalizar a mesa radiônica. E aí um dia a gente estava no grupo e falou, tem uma amiguinha lá que era um grupinho, né? Que também é junto já desde o primário. Ela tem pavor de cobra. Você fala em cobra, a mão dela já começa a suar, pingar, ela já tem um desconforto assim enorme, não sei o quê. Eu falei, beleza, a gente pode ajudar ela? Eu falei, claro. Aí fui abrir algumas histórias passadas dela. Uma delas tinha sido engolida por uma jiboia, outra foi jogada num poço cheio de cobra. Aí tinha algumas memórias ruins, com experiências ruins com cobra. Então, sei lá, primeira vez que ela talvez viu uma cobra ao vivo em cores no zoológico, uma coisa, disparou aquelas memórias anteriores, foi o gatilho para ela, e dali para frente, chega perto. Isso foi no domingo, na terça ou quarta-feira, minha filha me manda uma foto de uma cobra coral linda, uma foto tirada em alta definição. Puta, a cobra coral é muito boa, apesar de extremamente venenosa, ela é extremamente linda, né? Aqueles desenhos na pele. Falou, olha isso. Nossa, que lindo isso aqui. Adivinha quem me mandou? A amiga dela estava olhando Facebook, sabe, qualquer coisa, viu uma foto de uma cobra, pegou e encaminhou para minha filha. Falou, olha que linda. A Camila viu, isso é uma cobra. Eu falei, eu sei, mas ela é tão bonita que eu quis compartilhar com você. Para você ver o quanto da reação é inconsciente. Quando tirou aqueles personagens que estavam presos naquela memória de pânico e terror com cobra, ela olhou para aquilo, viu uma cobra, está na foto, não me representa perigo nenhum, e a foto é linda. Então eu começo a olhar para aquilo com outros olhos, os meus olhos, sem aquele condomínio todo quicando.
Isso você explica muito desses comportamentos doidos das pessoas aí. Você tem várias memórias. Eu posso ativar essa memória passando por uma sensação, emoção, por exemplo. Ela pode ter vindo uma experiência que teve uma cobra pessoalmente, disparou. Pode estar assistindo um filme da National Geographic, mostrou as cobras, e aquilo disparou a memória dela. Pô, eu fui assistir aquela série, 2 séries que eu assisti assim que para mim, cara, ativou um monte de memórias minhas. Outlander, que mostra toda a Alta Escócia, magia, viagem no tempo, não sei o quê, né? E Vikings, que eu tenho algumas memórias como Vikings para trás. Então, quando eu comecei a assistir a série Vikings, tive que ir lá resgatar meus Vikings, eu já queria sair cortando a cabeça de todo mundo, né? Então, Comigo foi. Antes de eu falar como é que foi comigo, eu vou dar aqui boa noite para a Márcia, Floresta Norte de Minas, Renata, a Drica, Aparecida Cida, Laudiceia, Ivone Pires, Luísa Kerpin, acho que é isso. Drica, Léo, está bem concentrado. Mas eu estou para falar agora. É que eu falo muito, sabe? Ivone Pires, minha filha tem horror à lagartixa. a lagartixa é um réptil, você pode ter sido devorado por um crocodilo em alguma época qualquer. Show, Arlindo. Arlindo, show. Ivone Santos. André Fontoura, boa noite. Verdade, a história se repete enquanto não aprendemos as lições. As circunstâncias e situações se repetem. Isso aí, você vai mudar de escola, de professor, mas a disciplina é aquela DP que você está levando de um curso para o outro, não tem jeito. Também tenho medo, pânico de lagartixa, Drica. Fico irracional na presença de lagartixa. Exatamente isso, porque aquele personagem que está sendo devorado por um crocodilo na beira do Nilo ali, por exemplo, né? Você está ali se debatendo, o bicho comendo vivo e você está se debatendo. Então, a hora que você olha para a lagartixa, aquilo é pequenininho, mas aquela sua memória que está sendo devorada por um crocodilo está em pânico. Então, ao olhar para esse animal que representa, é uma representação daquele, mesmo numa escala menor, traz a sensação, a emoção daquele que está sendo devorado. Então, a hora que você vai lá e resgata aquela memória, você vai olhar para a lagartixa e fala, que bichinho bonitinho. É isso. A Sônia Martins aplaudindo. Ivone, minha filha também, Drica. Boa noite, José. Ivone, obrigado, Arlindo. A Drica fez uma carinha de tristeza. Agora eu vou falar um pouquinho aqui. Olha que interessante, gente. Ontem nós falamos sobre comer e almoçar. O Arlindo falou no início da live, né? De comer, sem sentir. A gente falou isso ontem. Bem bacana. Eu tive uma coisa dessa, de disparo assim, foi com o filme Avatar, o primeiro. Eu fui assistir na pré-estreia, eu me lembro, cinema lotado, e eu me lembro que quando acabou, eu levantei e comecei a gritar. Tipo, sozinho. Meu Deus, é exatamente isso, sozinho. Disparou alguma coisa ali, aí depois um outro cara levantou e bateu palma também, mas eu me senti eu senti uma coisa familiar naquilo ali, de coisa vindo para primeiro, não existem filmes de ficção. Todos os filmes que são trazidos como ficção, eles trazem algo que foi acessado, foi canalizado para ser mostrado daquele jeito. No Avatar, eles mostram muito como é a experiência da chegada em um planeta novo. Então, nós, quando chegamos na Terra, lá atrás, então chegaram os colonizadores, né? Aí você vai ter lá reptilianos, arcontes, chopates, seres da galáxia inteira aqui, montaram as suas fabriquinhas, seus laboratórios, como é aquele laboratório do Avatar. Então, eles pegaram um ser ali, pegaram o DNA daquilo ali, criaram um corpo com aquele DNA que dava para respirar naquele planeta, ou seja, fizeram um projeto, né, genético de um ser que tinha uma estrutura que pudesse habitar naquele planeta, já que o ar em Pandora era diferente aqui da Terra. Então você pega o Jack, que é um cadeirante, ele entra numa máquina, né, de criogenia ali, não chegam a fazer uma criogenia, mas eles colocam ele num estado de baixo consumo ali, né, orgânico, baixo batimento cardíaco, frequência, e transmite a consciência dele para aquele avatar. Então a gente chegou na Terra, ou às vezes em fisicalidade, com a nossa navezinha, chegou aqui, caímos duro, não dava para respirar aqui, do planeta que a gente veio, ou como é a maioria dos processos, você entra num processo de criogenia, na sua estrutura do eu sou, se divide em algumas partes, vai um pedacinho daquela consciência para um canto do universo para ter um conjunto de experiências. Então, se você chegou aqui no comecinho, né,
chegaram lá naquela fabriquinha, pegaram a sua consciência, instalaram no corpo e falaram, vai brincar. Então, esses corpos foram criados no laboratório para se reproduzir. Tanto que o Jack, quando ele depois faz o processo final de transferência, ele fica naquele corpo, vivendo em Pandora, no Avatar 2 ele já teve filhos ali no planeta. Então, aí a gente entra para um sistema de autorreprodução. Então, aí você tem essa fila, que seria as cidades astrais reencarnacionais, o plano intervidas, né? Você fica lá numa cidadezinha, tipo o nosso lar ali, Aruanda, né? Qualquer uma delas, tem várias. E você fica esperando uma vaga. Olha, o cara vai se reproduzir. Né? Você pega a senha, né? Quando você volta, você pega a senha esperando a sua próxima vez de voltar. Olha, disponibilizou um corpo, desce. Então, as encarnações demoravam muito para acontecer no início, porque já tinha lá 50 mil pessoas habitando o planeta. Hoje tem 8 bilhões. Então, o sistema de reprodução aqui é mais rápido. Por dia que nasce, milhões de pessoas. Então, a fila está mais rápida agora. Não lembro. Tinha um prazo médio de 30 anos para encarnar, agora está bem mais curto. E dependendo, às vezes você precisa de algum ajuste depois da vida, morreu de doença, vai ter que ter um tempo para reajustar aquele corpo energético, para limpar ele todinho, para você encaixar num corpo físico novo. Mas, ou seja, ali no Avatar eles trazem esse conceito de como é o início de uma colonização num planeta. Você vai lá, por exemplo, em Marte. Como é que eu respiro em Marte? É simples, você vai criar uma estrutura orgânica, né, para aquela atmosfera, para aquela composição da atmosfera, e transfere a consciência para aquele corpo. Você troca de corpo. Como eles fazem no Avatar. Né? Então, a hora que você vê aquilo, lá no seu subconsciente existe uma formação. É o que eu estava falando do filme. Se foi 3 anos atrás, abriu a pasta, clicou ali. Então, quando você acessa uma informação que você já tem ela de conhecimento, ou seja, ela já está no seu HD, é como se você desse 2 cliques. Você descarrega toda aquela informação do HD para o consciente. Fala, nossa, é isso, é isso, é isso. Porque você já sabe, porque essa informação já está no teu HD. Ou em uma vida anterior você já estudou isso, ou já teve esse acesso, ou tem essa informação guardada ali. Então, ao entrar em contato com aquilo, você se lembra muito fácil. O Star Wars, por exemplo, começou lá em 77. Que lá é um retrato da Guerra de Orion, retratado pela novelinha da família Skywalker. Eu nunca vi. No primeiro filme, que seria o 4, né, são 3 trilogias, então o primeiro filme a ser lançado foi o filme 4, né? Eles fizeram 4, 5, 6, depois lançaram 1, 2, 3, depois 7, 8, 9. Então, no andar da história, nesse filme 4, tem uma hora que eles vão num planeta X para buscar um cara que tem uma nave, mercenário, para fazer o resgate ali. Na hora que eles entram num bar, né, procurando lá o Han Solo, tem vários seres esquisitos no bar. Tem um cara com 4 olhos, cabeção, mão de braço, os caras na banda, tudo. Você olha aquela cena naquele bar, aquilo ali é um retrato de um bar típico que você acha aí pelo universo aos montes. Vários seres diferentes. Então, em algum momento na nossa história, também isso já aconteceu aqui na Terra. Se você for pegar o que se chama de mitologia grega, titãs, cíclopes, seres com 14 metros de altura, cabeça de leão, cabeça de pássaro, homens alados, tudo isso já coexistiu aqui na Terra. Então, a gente tem alguns registros, né, que alguns chamamos de mitologia. Né? Se você pegar as pirâmides no Egito, você vê os Anunnakis a 3, 4 metros de altura e os seres humanos batendo na cintura. Uns com cabeça de pássaro, cabeça de leão. Então, esses seres já habitaram a Terra em versões mais para trás. Depois, o que a gente chama do evento do dilúvio, ou seja, formato e começa de novo, né? Foi se padronizado que a gente seria só raça humana, pelo menos na superfície. Né? Nos bastidores ainda tem alguns seres diferentes, mas, ou seja, a gente já teve tudo isso coexistindo. Então, o que você vê hoje nesses filmes são todos seres daquele formato mesmo, tudo aquilo existe, não tem mais filme de ficção. Eles vêm mostrar exatamente esta realidade de como são as coisas através de filmes, diz que é uma ficção, para já ir mostrando para você. Isso vai fazendo o quê? Ativando essa sua memória passada, trazendo aquilo. Você olha aquilo e fala, cara, é isso. Putz, tá aí. Então, eles já vão trazendo informações para quando eventualmente chegarem o dia de contar para todo mundo a historinha de verdade, que estava lá na biblioteca de Alexandria, onde está tudo isso documentado e escrito, que não pegou fogo aquela biblioteca, né? Ela está numa das bibliotecas fechadas do Vaticano, guardadinha ali, e conta tudo isso. Toda essa história nossa, dos nossos colonizadores, dos seres de outros planetas, quando nós habitávamos e coabitávamos com eles, tudo isso daqui. Né? Só que se você vier
trazer tudo isso a público, você vai quebrar todas as religiões que têm uma crença totalmente diferenciada de tudo isso. Então, você gera um caos no mundo inteiro. Então, você precisa devagar, abrindo essas informações, né? Para que as pessoas vão tendo contato. Por exemplo, a gente tem a estação espacial aqui, a ISS. Tem uma câmera na ISS que aponta para a Terra 24 horas por dia. Você pode ficar olhando para a Terra 24 horas por dia. Se você tiver paciência, é claro, né, e não piscar muito, porque às vezes você pisca, passou, né, você não vê. Você vai ver o que tem de naves que entram e saem da Terra o dia inteiro. No YouTube, você procura lá, naves flagradas a partir da câmera da ISS. Cara, tem milhares de vídeos. E numa velocidade assim, cara, não tem nave nossa que voa, pelo menos publicamente, né? Oficialmente não, até porque metade do que a gente chama de voador são nossas naves mesmo, né? Troca de intercâmbio, desde Roswell, que é o caso mais famoso para frente, todo esse intercâmbio que Hitler fez, que a sociedade viu, tudo, não sei o que, troca de tecnologia. Então, muito do que a gente chama de disco voador, na verdade, são nossas naves mesmo. Aí você usa aquele avião dos Estados Unidos, o Self, que eles dão, tem uma camada em cima do avião, que a onda do radar, ao bater nele, ele absorve, ele não reflete. Então, ele consegue voar sem o radar pegar. Onde inventaram isso? Não, é troca de tecnologia. Então, aos poucos, eles estão fazendo o quê? Mostrando, né, que sim, olha, tem nave entrando e saindo, tem 6 rovers em Marte hoje, fazendo pesquisa, mandando provas e documentações que já houve vida em Marte, né? Então, se tem vida fora da Terra, já teve vida em outros lugares, então a gente não está sozinho no universo. Então, devagarzinho, você vai trazendo essas informações, né, para essa nova geração que já tem acesso à informação. Na minha época, tinha 3 canais de televisão, preto e branco, né? E ainda chegava às 10 horas da noite, estamos encerrando as nossas transmissões, retornaremos amanhã às 6 horas, porque tinha que desligar as válvulas lá para aquela programa não pegar fogo. Então, você não tinha informação. Tinha que estudar, tinha que ir lá na biblioteca, copiar os pedaços de livro para fazer trabalho, tudo isso que tá bom. Hoje, cara, só na televisão você tem 700 canais por assinatura. Entra no Google aqui, agora tem o chat GPT, você escreve lá, conversa com ele o dia inteiro, ele vai te contar a história do universo todo ali, tudo que você quer, informação tem. Então, ficou mais fácil ter acesso à informação. Eu fui bloqueado, não sei por quê. No chat GPT? Sempre quando eu tento, você não tem opção de acessar isso. Então tá bom. Eu bato uns papos filosóficos com ele lá de vez em quando, e ele fica, não, mas eu fui projetado para isso, não pode, tem gente que acha isso, tem gente que acha que ele tá assim, né? De vez em quando eu entro nos papos desse aí, ele, não, alguns dizem que... Meu filho bugou ele, chegou uma hora que ele travou, saiu do ar, porque ele começou a fazer perguntas, né, e ele ia respondendo. Aí, baseado em cima das perguntas dele, ele ia reformulando e fazendo as mesmas perguntas de outra maneira, né? Então chegou uma hora que ele negou, falou, bom, e explicou um monte de coisa. Falei, então, baseado em tudo isso que você me falou acima, então, isso que eu te perguntei lá em primeiro não é assim. Cara, travou. Ele ficou 2 horas ali, o chefe não respondeu mais, porque na verdade, assim, ele acabou respondendo tudo que ele perguntou por outras perguntas, então quando chegou no final, falou, então, isso é assim como você não sabe. Né? Não, e assim, eu nem usei. Eu só usei uma vez, fiz um teste, tá? Na segunda vez, você está bloqueado para usar esses. Eu falei, por quê? Eu só pedi assim, título para uma live, para fazer o teste. Título para uma live, falando sobre isso. Não sei o que também foi a pergunta que eu fiz. Aí então talvez o tema da live seja alguma coisa proibida lá dentro, mas já que não. Às vezes, o que acontece, tá? Algumas faixas de IP são bloqueadas por firewalls. Né? Então, você pode estar numa faixa de IP que para o chat GPT não pode ter acesso. Ele confundir que aquele IP está vindo da China, ou está vindo de não sei de onde, está vindo num lugar proibido. Né? E às vezes pode ter alguns bloqueios. Estou te falando isso olhando pelo outro lado meu, que é o de TI, de 37 anos de TI, né? Que pode trazer alguma coisa. A menos que você tenha bombardeado ou entrado num assunto ali. Né? Eu não me lembro qual o título. Não sei o quê, como é que eu taco o terror, né? Ou seja, umas consultas bem terroristas do tipo, cara, Shalom, só fiz uma. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre memórias, né? Que a gente está falando como limpar memórias subconscientes através de resgates fractais da alma. Eu vim com um medo terrível de altura. Meus irmãos, todo mundo fala que quando eu tinha 2, 3 anos, a subidinha leve, eu já era como se eu tivesse grudado a mão assim no chão e subia a rua de 4. Então eu sempre tive esse medo. Aí as pessoas ouvem assim,
você caiu da nave, cara. Você caiu da nave. Mas Olha, tem uma cair da nave questão. não, mas tem um tipo de morte que era muito comum mais lá para trás de jogar do abismo. Sei. Mas tem uma sensação que eu me lembrei da sensação, parecia que aquele pedaço de terra ia separar de toda a parte e eu ia embora junto com aquele pedaço de pedra, de Então, terra. eu diria que 99% das pessoas que estão hoje encarnadas na Terra estiveram, né, em algum evento de extinção em massa. Tá? Porque o dilúvio não foi Desculpa, de 40 o quê? dias, Eu não entendi. estiveram em algum evento de extinção em massa. O dilúvio não foi uma chuva de 40 dias. Até porque, né, um pinguim não ia sair andando da Antártica e ia andando até o Oriente Médio para pegar uma arca ali. Né? Então as histórias são meio contraditórias. Mas, vamos lá. As placas tectônicas, elas meio que, né, se tocam de vez em quando. Às vezes, dependendo do toque, você gera uns terremotos aqui na superfície. Tá? Então, você imagina, a nossa Terra teve um giro de 15 graus. Né? Então, ou seja, você está ali girando, de repente dá uma freada. O que acontece quando você tem dois carros, né, e o da frente freia? A traseira levanta, a frente do outro abaixa e você entra embaixo. Então, em alguns lugares, essas placas tectônicas bateram, né? Ou cidades inteiras ficaram submersas, porque foi de baixo. Aquela que era uma cidade praiana, está ali. Pega o Lago Titicaca, por exemplo, hoje a 5.000 metros de altura. Água salgada. Aquele pedaço ali, um dia, estava no oceano. Você vê que a Cordilheira dos Andes, ela pega exatamente toda a costa ali, que é exatamente onde você tem essa placa tectônica. Ela sobe aqui toda a costa da América do Sul e vai até a Califórnia lá em cima. Então, já teve um terremoto grande em 29, estão esperando o Big One lá para acabar com o resto. Então, ou seja, toda essa cordilheira foi do quê? A hora que você bateu aquela placa, né, as duas placas bateram, subiu aquele monte de montanhas que a gente conhece por aí. Então, essas formações acontecem. Então, ou seja, imagina, uma placa tectônica fazendo isso, a outra fazendo isso, uma entrando da outra. Toda a movimentação de água que você faz no planeta inteiro. Então, na verdade, não foram 40 dias de chuva, foram tsunamis astronomicamente altos. Teve um relato, por exemplo, de um grupo que foi aqui na Ilha de Páscoa. Né? E eles estavam fazendo uma meditação guiada ali. Né? Ilha de Páscoa ali é onde você tem o resto da civilização de Mu, que foi a primeira experiência aqui na Terra. Né? E, de repente, tinha um cara ali que infartou. Ele, na verdade, eles estavam fazendo meditação, ele falou, o tsunami, o tsunami, o tsunami, o tsunami. Ele começou a entrar em desespero e infartou. Ele ativou uma memória dele ali, quando aquilo foi varrido e só sobrou aquele restinho da ilha, né? Aquele tsunami de 3 quilômetros de altura vindo, ele acessou aquela memória, entrou em desespero e infartou. Detalhe, né? Não tem hospital na Ilha de Páscoa, o hospital mais próximo está no Chile, 3 horas de voo. Né? Olha, Então, assim, a gente tem essas memórias, né? Porque muita gente tem pavor de terremoto, de tsunami, é uma coisa. A gente já teve nesses eventos. No segundo filme do Matrix, quando o Neo finalmente encontra o arquiteto, né? O grande criador da Matrix, né? Que é o grande arquiteto do universo, Deus, Tupã, Ra, Zé, sei lá o nome que você quer chamar aquilo, né? Ele fala, não, nós já tivemos 4 versões da Matrix que saíram de controle, nós tivemos que destruir. Essa é a 5ª versão da Matrix. Nós já tivemos 4 eventos de extinção em massa na Terra. Os caras vêm dando essas informações nos filmes há muito tempo, e Matrix tem 20 anos de idade, 20 e tantos anos de idade. Então as informações já vêm sendo passadas há algum tempo, de alguma maneira, ninguém entendeu aquele filme na época. Eu diria assim, de cada 100 pessoas que você conversa, uma entendeu metade do filme, né? Mas é um documentário aquilo, não é um filme. Né? Tem muita informação sendo passada ali. Quando o Neo toma a pílula, ele acorda, o cara fala, onde nós estamos? O Morfeu vira, a resposta, a pergunta não é onde, é quando. Você está aqui há 192 anos. Ou seja, na fisicalidade, o Neo morreu, ele estava no plano espiritual, ou no plano intervida. Ou seja, ele, como essência, consciência, estava ali naquele cidade astral, que é aquela navezinha horrível dele, mas, né, você vê que ele já estava 192 anos para frente. Dentro da Matrix, encarnado, fora da Matrix, desencarnado. Agora, você pode ter uma consciência desperta dentro da Matrix, sabendo como que funciona as regras do jogo, porque hoje está todo mundo aqui encarnado e ninguém sabe a regra do jogo. Você nasce e te diz um conjunto de regras. Aqui no Brasil a regra é uma.
No Rio de Janeiro a regra é uma, em São Paulo é outra, no Sul é outra, no Nordeste é outra, na China é outra, no Japão é outra. Cada lugar que você está, alguém vai te passar um conjunto de regras e diz que é assim que funciona a sociedade. Aqui é a bigamia da cadeia. Lá nos países árabes, o cara pode ter 4 mulheres tranquilamente, desde que você tenha condição de sustentar. Não é. Lá os Igual, né? caras casam com crianças de 8, 9 anos de idade. Isso aqui é pedofilia. Então, assim, qual é a regra? Então, cada civilização, a partir dos seus ancestrais colonizadores, tem um conjunto de regras. Ah, pelas morais e bom costume. Bom, depende. O que é imoral para você pode ser moral para mim e vice-versa. Então, esse é o grande ponto que agora criou-se um monte de ideologia. Tudo isso precisa de discussão. Você baixa a sua frequência e fica servindo de alimento para os seres extrafísicos, esse alimento de energia psíquica densa. É exatamente entrar nesse embate. Então, quando você entende como funciona a regra do jogo, o que você faz? Você consegue estar aqui no meio, isso aqui está acontecendo, ok, isso aqui está acontecendo, ok, está tudo certo. Assim como na novela, se aquele vilão não existe, a novela não existe. E você não vai ficar na novela e no fim, aí o cara vai embora, dá uma banana e vai embora, né? E é isso. É só uma grande peça, um grande filme, e você está aqui só encenando. Na hora que esse corpo acabar, você continua. Ah, vou me matar, tô cheio de problema. Tá bom, você vai sair do corpo e vai continuar cheio de problema. Você vai entrar no corpo com os mesmos problemas. E agora os novos. Você está em outra história, tem agora outro curso para fazer. E resolver as DP que você carrega lá de trás. Então, esses padrões de crença são isso. Medos e fobias e traumas. Você teve lá, num terremoto, o negócio começou a abrir o chão, começou a espalhar, não sei o quê. Você foi ficando, caiu, morreu. Primeiro escorregada que você deu no chão, pisou no chão meio fofo, disparou aquele fractal. Pra ver. Primeira vez que eu entrei numa máquina de ressonância magnética, cara, eu surtei. O cara entrou, falei, sai, esse cara, né? Cara, me tira daqui urgente, né, cara? Não consegui nem entrar na máquina, nem ferrando. Fui fazendo um monte de trabalho, de limpar vidas enterrado vivo, emparedado, esmagado debaixo de terremoto, caramba, 4. A última, já acabei fazendo já umas 5, 6 ressonâncias, que eu desgastei a minha coluna, né? Então, vira e mexe, eu faço controle, estou para fazer outra agora. A última vez que eu fui, entrei, aí passou um tempinho, o cara saiu da máquina, eu falei, me mexi, você tem que ficar 40 minutos sem se mexer, né? Tem aquele barulho, 40 minutos, e eu falei, me mexi, tem que fazer de novo? Ele falou, não, já acabou. Eu falei, como já acabou? Isso aqui dura 40 minutos. Ele falou, sim, amigo. Você entrou e começou a roncar, você está roncando há 40 minutos, já passou 40 minutos, você roncou os 40 minutos inteiros. Eu sempre dormi, entrei na máquina e dormi de roncar lá dentro. Então, essa é a diferença que você traz quando você tira o personagem que está em pânico. Por que eu deveria ter pânico? Porque estar deitado numa máquina. Fecha o olho e dorme, velho. Né? Teoricamente é só isso. Por que eu não consigo ficar bem? Ah, filhão, enterrado vivo é uma coisa normal. Teve um desmoronamento, você está lá soterrado. Tudo aquele negócio em cima de você. Você entra naquela máquina, vê tudo estritinho, me tira daqui já, né? Essa questão da máquina eu falo para as pessoas, né? Eu durmo de boa, tranquilo. Apesar que eu durmo quase em todas as coisas que for mexer, que tiver que deitar, eu durmo. Eu vou ler aqui, tem muita coisa o pessoal está postando aqui, mas eu queria falar uma coisa muito interessante que você falou sobre o senhor lá que viu a tsunami, né, naquele local, e teve infarto. Eu estou montando um grupo para Sedona em setembro. E isso lá em Sedona, no Vortex, e também lá no Grand Canyon, onde era o mar, né? Falam que era o mar. Eu me lembro que antes de ir, em 2016, eu sonhei que eu estava conversando com o povo dentro do mar no Grand Canyon. Aí eu falei, pessoal lá da ordem, meio louco assim, porque lá não tem mar. Não, mas antigamente era o mar. Antigamente tinha o mar ali. E aí acontece isso com algumas pessoas lá. E é muito legal você falar isso para alertar as pessoas aqui. E a gente sempre, quando vai, antes de viajar, combina de um tomar conta do outro. Por exemplo, tem uma história que uma mulher lá, ela se viu com asas e ela correu para voar. E correram atrás dela para pegar ela, porque ela não tinha asa. Você ativa uma memória. Então, aquele cara do condomínio que está ali, você entra. É como se, aspas, a gente incorporasse. Tem um filme muito legal, que didaticamente falando, ele é muito bom, que é o Fragmentado. Adoro. Fragmentado é a história de um esquizofrênico, ele tem 23 personagens. No filme, o ator interpreta 5 ou 6 papéis diferentes, uma criança, uma mulher, outros personagens, ele e mais 2. Né? Tanto que ele chegava na médica, a médica perguntava, quem que está aqui hoje? Então, o esquizofrênico,
ele, aspas, incorpora literalmente o personagem. Então, você pergunta o nome, ele diz quem é, diz quando nasceu, quando viveu. Ele tem toda aquela memória da vida anterior, usando esse corpo atual. É aquele cara que assume o lugar do síndico, ele é dono do corpo. Tanto que uma das cenas o menininho fala, não, a gente fica todo mundo sentado numa sala na cadeira, esperando a nossa vez da luz. Como se a luz acendesse, falei, agora desce você. Né? Nós, que não somos esquizofrênicos, temos os mesmos personagens. É os papéis que ele interpretou naquelas vidas. Então, no nosso caso, a gente não, aspas, incorpora o personagem, mas a gente é influenciado por eles. Por isso que eu ajo e reajo de determinadas maneiras, porque eu tenho, dentro do meu condomínio, aqueles personagens. Então, entrou ali, entrou naquela energia, ela expandiu aquela consciência, acessou uma memória, que ela era um ser alado, como a gente já teve, né, lá atrás, seres com asa, e lembrou da memória que ela voava. E, de repente, ela entrou nessa memória. Como esse abriu o cenário, ele viu o tsunami chegando. Não tinha tsunami nenhum, mas ele está acessando que memória? Anterior. E aconteceu comigo também. Então, Eu estava olhando... a regressão terapêutica te permite você fazer esses acessos às memórias. O que a gente faz na apometria, que a gente chama de captação psíquica, seria uma regressão. Só que na captação eu uso um médium, ou não, que a apometria ela é anímica, não é mediúnica, ou seja, eu estou só fazendo a leitura do campo psíquico da pessoa, através de informações, você pode ir de várias maneiras. Né? Se for um médium, mais fácil, porque você já abre a evidência, já vê o cenário inteiro ali. E eu busco essa informação. Então, com um médium treinado, eu vou muito mais rápido para fazer o trabalho. Né? Fiz a formação de psicoterapeuta reencarnacionista, mas ali tá, 1h30, 2, 3, para acessar às vezes uma história. Cara, eu em 1 hora de captação, eu limpo 150 memórias. Então, eu acelero muito mais o trabalho fazendo desta maneira. Né? Mas a regressão é isso, ela pode te levar numa medida onde você viveu ali, quer acessar. Né? Eu até estava, acho que numa live estava falando, aliás, foi numa aula minha que eu dei aqui, falando sobre essas viagens, foi logo quando eu voltei do Egito, né? Que aí eu falei um pouco sobre viagens de resgate. Porque a hora que você vai lá, você vai ativar a memória, né? Ah, porque eu quero ir tanto para aquele lugar, porque você já viveu ali, criatura, ou você tem alguma coisa que você precisa limpar ou resgatar de parte de suas presas ali. Então eu fiz o ano passado o Egito, no ano retrasado o Peru e no outro ano México. Em todos eles fazendo resgates de memórias nossas daqueles locais. Quantas pessoas vão viajar, chegam num determinado local, entram em catarse, ou entram em pânico, desespero, que ativou aquela memória. E qual é o grande problema? Se ativou uma memória ruim no primeiro dia de viagem, sua viagem acabou. Né? Eu tenho uma aluna minha, ela tem mesa, né? Fez meu curso, já participa do grupo de captações aí no Rio, né? Tem o IEC no Rio de Janeiro, o pessoal foi para Portugal, tem família lá em Portugal, então todo ano eles vão, visitam a família toda, dá aquele rolê todo ali em Portugal, né? E aí um dia eles estavam voltando de viagem e resolveram dormir num hotel ali na beira da estrada qualquer para continuar no dia seguinte. E esse hotel era um castelo, né? Bonito, transformaram em hotel, e esse hotel tinha uma torre. Cara, ela entrou no quarto, entrou em pânico, puta, chamou o ancoramento, cara, puta, passou a noite meio que em pânico ali. E dali para frente, teve mais 5 dias de viagem, ela só foi falar comigo depois que voltou para o Brasil, devia ter me ligado de lá para eu resolver o assunto no meio da viagem, né, para não ter que perder o resto da viagem, como aconteceu com ela. Chegou aqui, ela estava... O que aconteceu? Abrimos uma história onde ela, naquele castelo, ela morou ali, né, ela era a princesa, ela filha do dono do castelo, dono do reino, que tinha oferecido ela em casamento para um outro cara, porque não queria casar com o cara, preferia morrer a casar com outro cara, não sei o que, aquela coisa toda. Aí o papaizinho botou ela na torre de castigo e falou, então você vai ficar aí. Então chegamos lá, estava acorrentada na parede, só aquele pratinho de comida, água já magra, tudo desatado. E esse que ela conseguiu um dia quebrar aquela corrente, ou quebrar o cadeado, soltar aquilo, né, e foi tentar descer. Saiu pela janela e foi tentar descer pela torre para fugir. E claro, escorregou ali no meio e caiu, se despencou, se arrebentou inteiro. Né? Então, a hora que ela foi dormir naquele hotel, ela ativou uma memória de quando ela morou ali, viveu ali, e trouxe toda aquela sensação, emoção daquela história dela tentando fugir daquilo, naquele desespero que ela estava. No meu caso, lá no Grand Canyon, foi que o meu corpo estava indo para o precipício, mas a minha mente, eu estava vendo uma nave fininha, e ela estava contando que eles vêm tinha um monte assim, eles entram ali por trás, se abastecem de algum tipo de energia, não estava entendendo, e que aquele era a fêmea e lá era o macho, que também era como se fosse o ponto invertido da energia.
E aí eu Sim. fui. Aí de repente eu senti várias mãos assim, ó, me segurando porque eu tava indo. E aí falou, o que você viu? Eu falei, não vou falar como me chamar de maluco. Aí eu contei, e aí o cara falou assim, a gente pode saber se isso é verdade ou não. Eu falei, como? Aí tinha uma casinha assim em cima, lá no Grand Canyon, dizendo o nome de todos os montes. E aquele era o nome de uma mulher e aquele era o nome de um homem. É muito interessante isso, né? Tá na Aí você, memória, por isso que eu digo. Lembra quando você estava no ginásio, seus amiguinhos chegavam para você e falavam, vamos matar aula? Você já estava com o caderninho debaixo do braço e falava, pô, nós vamos. Você já está lá no meio da rua. Você já matou a aula. Na época a gente chamava de Maria vai com as outras, né? Aquela coisa toda. Por quê? Você agiu por influência dos seus amigos, você teve uma ação. Ou você reagiu àquela influência e agiu daquele jeito. Tá? Então, o meu trabalho é tirar os amiguinhos que te chamam para matar a aula. Agora, se tu quiser matar a aula, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque você é o dono do condomínio. Então, você pode matar a aula se você quiser. O meu trabalho é ensinar você a matar a aula conscientemente. Olha, você pode faltar 25% das aulas, para não estourar em falta. Não falte no dia de prova, porque não tem reposição. Um dia antes das provas, assista a aula, porque como você gosta de matar a aula, normalmente eles fazem revisão da matéria um dia antes, então você vai pegar o que você perdeu. E com isso você consegue matar 25% das suas aulas, né? Sem perda ou prejuízo. Então, o que você está fazendo quando você está matando aula? Conscientemente, eu sei o que eu estou fazendo. Uma coisa é eu sair à noite, vou tomar toda e nem sei o que rolou a noite toda. Outra coisa é falar, hoje eu vou sair para encher a cara. Eu sei o que eu vou fazer. Não vou nem de carro, eu vou lá e vou beber até apagar. Ok? Conscientemente você quer fazer, você vai lá e vai ter aquela experiência. Mas sem agir por influência. Agora, o nosso grande problema não é a influência externa. É interna, é o meu condomínio. Como é que eu mudo um padrão se eu tenho 10 versões minhas anteriores que têm aquele padrão? De vez em quando pega aquela criança de 4, 5 anos de idade que mata um animalzinho de estimação, corta ele em pedaços. Ah, é violento igual o pai. Não é violento igual o pai porra nenhuma. O moleque é um serial killer. Está só encarnado no corpo novo, filho. É uma velha no corpo novo. Ele está repetindo os padrões que ele tem. minha irmã tem uma vizinha, uma menininha, que ela, não vou falar os detalhes que ela fez aqui, mas que ela é desse nível aí. É Tem isso. 6 anos. Ó, a Drica falou, Léo, como me curo dessa fobia de lagartixa? Aí você pode entrar em contato também com o Arlindo, né? No No site do site. Instituto tem um WhatsApp de contato, lá tem sobre tanto o atendimento pela mesa radiônica. Se não resolver, a gente vai para uma apometria investigativa. Eu normalmente recomendo começar qualquer trabalho pela mesa radiônica. Em alguns casos, direto para a investigativa. Qual a diferença dos dois trabalhos? Lembra aquele almoço de domingo, quando você convida a família inteira, vem todo mundo comer, tem aquela pilha de louça para lavar, e você vai lá e bota na lava-louça. Pratos, talheres, pratinho de sobremesa, xicrinha de café. Mas, às vezes, depende da comida, tem aquela panela que você cozinhou aquela carne enorme, que você vai ter que dar uma fervida, bota detergente, limpa, enxágua, lava de novo, depois lava de novo. Tá? Então, para mim, o trabalho da mesa é uma grande lava-louça. Ela vai te limpar um monte de coisa ao mesmo tempo e já vai tirar o peso nas costas. Às vezes, né, uma mesa resolve o problema. Né? Era só um personagem seu preso naquele medo, naquela fobia, e acaba. Olha, fiz um trabalho com a mesa, fiz um trabalho com a mesa. Cara, não foi. Então, deixa eu fazer o seguinte: vamos lavar a panela então, porque ficou uma panela para fora. Aí eu vou para aquela apometria investigativa e já vou direto na panela. Durante a apometria investigativa, eu posso fazer o mesmo trabalho da mesa. Então, a investigativa seria o trabalho da mesa mais as panelas. Né? Você vai fazer um trabalho de investigar o porquê dessa fobia, o que está preso, tudo mais. Então, eu tenho esses dois tipos de trabalho, né? Ou seja, só tem um jeito de se limpar dessa fobia, limpando essa memória de quem tem esse medo, não é sua. Está no seu condomínio. Só que a hora que aquele cara bota aquele funk às 3 horas da manhã no último volume, né? Você vai vibrar isso aí, porque você está ouvindo aquela música no último volume. Não foi você que colocou aquela música para tocar, mas você está ouvindo. Então, seu corpo reverbera essa sensação, essa emoção do que você faz conscientemente e dos personagens que estão no subconsciente ativos. Então, esses medos, traumas, fobias, padrões, problemas de relacionamento. O que é uma doença autoimune? É o seu médico te dizendo, não faço a mínima ideia que porra é essa. Toma aqui esse remédio que é meio paliativo. Por exemplo, tiroidite de Hashimoto. Minha tiroide parou de funcionar. Fiquei 20 anos tratando isso na medicina tradicional, agora minha tiroide já não funciona mais.
Tiroidite Hashimoto, né? Ou seja, um excesso de energia estagnada na garganta. Teu organismo fala, olha, tem uma energia difusa ali. Quem comanda aquilo ali? Tiroide. Destrói. Você começa a gerar anticorpos e começa a destruir sua tiroide. Porque ela não está funcionando direito, porque tem uma energia aqui. O teu corpo não sabe identificar se essa energia é de dentro ou de fora. Ele sabe que tem uma energia ali. Então, assim, a taxa limite para anticorpos na tiroide era 60 na época. Meu exame tinha dado 960 e alguma coisa. Aí, 6 meses depois, né, fiz o exame, tinha 450, mas ele falou, não, às vezes dá alguma alteração, não sei o que, isso é normal, tudo bem. 6 meses depois, 42. Ela jogou os exames na mesa e falou, para tudo. O que foi que você fez? Na minha medicina isso não tem cura. Eu falei, não, só não, na minha tem. Legal, porque ela era uma senhorinha, ela já estava na USP estudando sobre os trabalhos do Reiki, o efeito e como os trabalhos energéticos atuam em cima do físico. Então, você vê que era uma pessoa que já tinha uma cabeça mais aberta para isso, eu expliquei. Então, que tipo de energia pode ficar estagnada nessa região? Linhas mecânicas. Enforcamento, estrangulamento, né? Degolagem, faca, pescoço cortado. As personagens que tomaram veneno, tem muito disso aqui, as afogadas, né? Principalmente afogamento, pode ter um ou hipertiroidismo, depende da água doce, água salgada, né? Sapos engolidos, os não ditos, toda aquela energia estagnada aqui. Por que a grande maioria das mulheres tem problema de tiroide? Porque alguém há várias vidas, como a Amélia, sem poder abrir sua boca. Fica tudo entalado aqui. Então, quando sai, aí vai te causar 2 problemas. Um, o físico, vai pegar tiroide, um hipertiroidismo, né? E o outro, chakra laríngeo, chakra da expressão. A dificuldade em falar. Então, você está ali quietinho, quando sai que nem uma rola de champanhe. Você sai do 8 por 80 a 200 por hora, de 0 a 100 em 3 segundos. Você joga tudo uma vez só, porque você pega tudo que você está aqui engolindo e de todas as outras e sai junto. Então, aqueles picos de explosões que você tem para falar. Por quê? Porque a energia está toda estagnada aqui, teu chakra laríngeo está todo bloqueado. Nossa, quando eu comecei meu trabalho, né, espiritual de cura e incorporado, eu fui fazer um trabalho aqui, numa menina. Só que eu, Leonardo, estava aprendendo com eles, né, como fazer a cirurgia, e aí eu fui levado para uma outra coisa que talvez seja isso. Ela toda, desculpa a palavra, tá toda machucada, vamos falar assim, mas bota isso bem pior. E aí eu entendia que toda vez que ela falava, naquela vida, naquele momento, naquela situação, alguém batia nela. E foi muito interessante. E quantas morreram estranguladas pelo marido por seu povo? Porque assim, qual era a regra naquela sociedade? Você pagava um dote, tinha o famoso baile de formatura, que se faz essa merda até hoje, né? Porque a menina, após a primeira menstruação, 12, 13, 14 anos, agora ela é mulher. Então ela pode reproduzir. Então, aquele cara, normalmente 30, 40 anos de idade, pagava um dote, então fazia-se aquela festa para apresentar a criança à sociedade, que agora ela já é mulher, ela já pode reproduzir. Né? Um leilão, literalmente, que se fazia com as mulheres. Então, qualquer um vinha, comprava, pagava o dote, né? E você, como mulher, tinha que lavar, passar, cozinhar e ser um depósito de esperma. Porque se tinha mulher para casar, a mulher para se divertir. Aqui casa não pode se divertir. Se elas vão ser o mínimo prazer, apanha do marido. Isso só a da zona que pode. Então imagina, quantas vidas nesse padrão, olhando dentro da nossa sociedade, da minha avó para trás, o padrão não é esse. Quem escolhia o marido era o pai, né? E se ela escolhesse, o pai tinha que aprovar, senão o pai não casava. Então, quando difícil. A gente tem entalado na garganta de vidas passadas. E eu fui descobrir, né, desse problema de tiroide quando eu comecei a investigar minhas linhas femininas. 84 encarnações femininas. Caramba. Então, fora o problema que eu trouxe aqui, tinha um padrão de submissão absurdo. Que eu cruzei de opressores e parceiras que me causaram problemas para trás, porque vinha um padrão de submissão muito forte. Então, podia fazer qualquer coisa, eu não abria a boca, não reclamava, não nada. E nessa, o corpo vai adoecendo. Não tem o que fazer. Entendi. A Ivane botou, desculpa. Vai. A Ivane botou, estou amando a live. E aí, daqui a pouco, procurei um terapeuta para a fobia e ele me disse que não poderia mexer nessa memória porque era reptiliano. Sim. Né? Não só jacarés, mas você pode ter, né? Nesta época que a gente convivia com os reptilianos, na verdade, esses caras comem a gente vivo, né? Eles não fazem churrasco com a gente.
né? Eles fazem dois tipos de ações. Uma, experiência genética, nós somos meio que ratinho no laboratório nesse planeta, a partir do dilúvio, e a outra, alimento. A maioria dessas pessoas que somem, você acha que vão parar onde? Refeição. Então, se eu já tenho uma memória de ter sido comido vivo por uma criatura dessa, filho, uma lagartixa para mim é a própria representação, né? E às vezes tem um ser reptiliano no campo, um cobrador, um obsessor, alguma coisa que é só pegar e caminhar. Sim. Tem que estudar, tem que ver. É que tem gente que não põe a mão porque não sabe o que fazer com isso. Não tem cacife para ir lá e peitar uma briga. Então, assim, você precisa de um ancoramento de uma egrégora com uma estrutura para fazer isso, né? Então, assim, a apometria você tem várias casas que faz, ou seja, é igual um hospital. Você tem lá aquele postinho do SUS, você tem lá aqui um Redditor, ou você pode ter um Albert Einstein. Então, depende do tamanho do seu hospital, você vai poder mexer em mais ou menos estrutura. Às vezes você vai tomar um passo no centro, o cara vê aquele reptiliano com uma arma, 3 metros de altura, com uma arma laser na mão, fala, tu vai mexer aí? Fala, tá bom. Aí você lá dá um passezinho no cara e o cara embora. Você vai mexer, vai comprar treta com aquele cara? Você não tem como mexer naquilo. Às vezes o cara até vê, mas ele nem fala nada, porque, primeiro vai me chamar de doido. Segundo, porque eu não tenho o que fazer com isso daí. Né? Então tudo depende do que você tem de estrutura por trás para puxar a briga. Tem que estudar isso. A Ivone botou. Para mim, isso aqui é o dia inteiro, né? Isso aqui é que eu falo, eu passo o dia fazendo faxina no umbral. Isso aqui é o dia a dia. Não, é o lance que muita gente tudo coloca a culpa em reptiliano, né? Nem estuda, nem vê o que a pessoa tem. Eu me lembro que eu estava fazendo curso de hipnose e regressão. Quem pode olhar essa menina porque ela está com dúvida que tem o chip? Aí eu falei, nunca que eu vou falar para uma pessoa que tem um chip, porque se a pessoa não tem um equilíbrio, nossa, aí a pessoa, nossa, você tá cheia de chip, aí pronto. Aí a mulher tá andando na rua toda descabelada, toda louca, dias depois. E aí acaba ganhando mais um monte, porque baixou a frequência. Então, tem coisa que eu falo. A mesa é o mais legal porque ela trabalha por frequências. Eu não abro histórias. Eu não sei o que aconteceu em história nenhuma. Simplesmente, linha de mau humor, linha de ansiedade, linha de baixa autoestima, linha de medo de escuro. Então, eu vou pegar frequências. Então, a mesa, como é uma mesa de autocura para a própria pessoa se curar, eu não preciso... Cara, se já foi ruim aquela memória, por que eu tenho que lembrar dela? Eu não faço mais regressões hoje. Eu faço regressões para aquele cara que está em tratamento, no estudo. Deita aqui, vamos conversar com o seu mentor, vamos acessar aquela história, já que você já entendeu um monte de coisa, então agora vamos olhar isso aqui você. Sem ficar... Você já foi estuprada 10 vezes seguida. Eu vou fazer você passar por 10 estrupos para poder limpar essa memória? Porra, já foi ruim no dia. Vou ter que fazer isso de novo? Jamais. Então a regressão, eu falo, eu uso ainda, em alguns casos, quando eu preciso mexer em algum ponto. Né? Mas dependendo do que aconteceu, não, é o que você falou, da menina que vai ficar impressionada lá porque está cheio de chip. Uma menina veio uma vez me procurar porque ela tinha problema com o pai. Que ela gostava muito do pai, mas tinha uma relação mais afastada. Não conseguia, né? Foi beleza. Puta, tinha 5 vidas com aquele pai. As 5 como o pai dela. Nas 5 vidas anteriores, esse cara abusou dela. Como é que eu conto isso para a criatura? Olha, vocês tiveram vidas de conflitos. Vamos limpar esses conflitos para ver como fica. Passou 15 dias. Nossa, toda aquela coisa que eu tinha sumido. Nossa, estou tão bem com meu pai, obrigado. É isso aí. Tem coisa que não dá para você jogar porque a pessoa não tem um equilíbrio emocional para aquilo. E não precisa. Tô limpando as memórias ruins. Vê como ficou. É o que eu falo para meus alunos do curso. Né? Estou aqui na sala dando aula. Você sai um aluno aqui da sala, vai lá no banheiro, está sujo. Você tem 3 alternativas. A primeira, entrar na sala e ficar brigando, descobrir quem foi que deixou sujo. Segunda, o médico curioso. Olha, tem milho, tem alface, né? Ficar lá vendo o que tem ali na sujeira, investigando a sujeira, né? E o terceiro, que é o mais esperto, vai lá e mete o dedo no botão, limpa. Basicamente é isso, limpa, não interessa. Porque assim, se naquela vida você era pobrezinha do subúrbio, não sei o quê, e nessa vida você é o milionário, mas não consegue ter uma vida de milionário porque a sua mente está lá presa no subúrbio, porque aquele papel anterior está me atrapalhando. Naquela vida, naquela época, naquela sociedade, naquele contrato encarnatório para aquele papel, tinha uma experiência que é diferente da atual. Então a história, para mim, tanto faz. Como aquele personagem está se sentindo? Tá triste, subjugado, passando fome, memória de escassez. Então eu vou limpar isso aqui. Que essa frequência do personagem é o que está reverberando no meu corpo hoje. A história, caguei para ela. Não interessa. Então, na investigativa, eu até abro o cenário para ver o que está acontecendo, mas mais para entender como o personagem está se sentindo,
para poder tratá-lo. Não pela história em si. Fofoca, esquece. Aliás, a questão 399 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, fala sobre vidas passadas. E tem muitos centros kardecistas que não podem mexer com vida passada, é perigoso. Dono de centro kardecista, não está batendo um cara desse. Pô, Kardec escreveu um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos falando sobre vidas passadas. Questão 399. Sim, você pode acessar vidas passadas, desde que dirigida por mentores espirituais e não por vã curiosidade. Respeito a isso, você pode fazer qualquer coisa. No meu trabalho, eu deixo a pessoa livre para. Primeiro, eu faço um trabalho antes, né, para ela ir se conectando. Depois, eu deixo ela livre para ver o que vai aparecer para ela. E aí, ela trabalha. Agora, quando tem aquelas pessoas que estão totalmente bloqueadas, por exemplo, eu fui atender meu cunhado, e aí acabou, ele falou assim: que trabalho ruim. Eu falei: por quê? Cara, não estou nem 10 minutos aqui e você não fez nada comigo. Quando ele saiu, a minha irmã: o que vocês estavam fazendo? Mais de 2 horas aí dentro. Aí ele falou: 2 horas? Eu falei: cara, desculpa, vou te dar o feedback aqui. Você tem que procurar um psicólogo. Porque quando a pessoa, que eu aprendi, tá? Quando a pessoa tem um bloqueio, mas um bloqueio muito sério, eu não posso mexer, Leonardo, não posso mexer, porque pode, aquilo que você falou. Para que a pessoa vai encarar 10 estupros, sabe assim, 10 situações? Exato. Então, assim, o legal de você psicólogo. fazer isso pela apometria, porque o captador é uma pessoa treinada para acessar esse cenário. Então, ele não precisa dizer o que está acontecendo. Eu abro, limpo e fecho. Ó, vê como você ficou. Olha, o medo, o trauma sumiu. Você tem várias vidas que você foi abusado. Como é que vai ser esse relacionamento? Você está lá com seu namorado, com seu marido, e o pessoal está fazendo assim, ó. Sai. Tem uma barreira aqui na frente. Então, energeticamente, não consegue ter um cruzamento. Porque tem as personagens suas que fazem a barreira. Desde que para mim falar, não consigo ficar 3 vezes no relacionamento, as pessoas falam que eu sou linda, que eu sou ótima, maravilhosa, é que o problema é com eles, que eles não dão conta, né? De ser uma pessoa tão boa assim, se afasta. Nada. Você tem as suas partes que ficam empurrando os caras, não deixa eles se tocar. Então é isso. A Ivone botou: e quem não suporta dirigir, será que morreu em acidente? É o meu caso. Sim, não necessariamente um acidente de automóvel, apesar que a gente já tem idade para ter reencarnado e numa vida anterior já existir automóveis, tá? Mas, por exemplo, como é que a gente se locomovia mais para trás? Charretes. Você está conduzindo uma charrete, sua família está ali toda ali atrás, bonitinho, e aí você tem um acidente e a família inteira morre. O José Sandro: as memórias que devem ser apagadas são aquelas apenas que nos causam traumas? Na realidade, você não apaga a memória, você apaga a emoção que está naquela memória. Você ressignifica aquilo. Hoje, por exemplo, vou fazer um ponopono. Então, você pega alguém, tem lá uma situação, faz o ponopono. Tem uma hora que você lembra daquela pessoa que tinha feito um fato que era muito ruim, que você olha para aquilo agora e fala: olha, eu lembro da história, mas a história não me machuca mais, eu perdoei. O que você fez na realidade? Você tirou toda a emoção daquela memória, dissolveu ela. Então, agora eu consigo olhar para aquela memória como uma memória. A memória eu não consigo apagar, mas eu consigo tirar a sensação, a emoção, o trauma, o medo, a fobia daquele personagem que está vibrando aquilo. Então você vai, eu vou dirigir, começa a entrar em pânico. Sim, aquele seu personagem que foi ativado em alguma fechada, uma batida que você deu, um quase bati, que ativou aquele personagem, eu nunca mais consegui dirigir depois. Por quê? Porque foi ativada uma memória. Então eu vou buscar aquela memória, limpar toda aquela carga emocional dela. Né? Ela teve um acidente? Teve. Tá bom. Você pega o seu carro e continua dirigindo. Né? Porque Comigo aconteceu. Não dá para apagar a memória. Você viveu aquilo, você foi aquele personagem, você já foi o bonitão, a bonitona, você já foi o bandido, você já foi o feitor, você já foi o escravo, você já foi o ladrão, você já foi roubado, você já faliu, você já se matou. Todos os papéis que você imaginava, você já interpretou. Homem, mulher. Então, assim, já tem um banco de memórias com tudo isso. Então, assim, o que eu preciso limpar são essas emoções, tirar o poder de voto dos meus inquilinos, para que na minha reunião de condomínio eles participem da reunião, mas não votem mais. Ou seja, não interferem, não me tragam mais sensações e emoções para esse corpo físico. Que esse alto-falante é meu. Eu não posso trazer essas emoções aqui para trazer isso para cá. Não é? Eu vou jantar aqui, porque eu vi que o pessoal comentou aqui, e senão vai ficar muito tarde para você ocupando o seu tempo. Ivone Pires: Mozart já tocava melodias aos 2 anos de idade e começou a compor com 4. Sim, ele só saiu do corpo velho e entrou no novo, ele só continuou a história dele.
Michelangelo pintou Capela Sistina, aquela coisa bonitinha. Quando ele reencarnou aqui como Aleijadinho no Brasil, com as mãos todas ferradas, ele continua a obra dele, vai ver a obra do Aleijadinho. É o mesmo nível de riqueza. Está reencarnado, você já vem com aquele padrão. Então você não traz só as coisas ruins, medo, homofobia, você traz as aptidões também. Né? Você vê quantas pessoas têm a quarta série do primário, tem 2, 3 empresas e ganha uns tubos de dinheiro. E já tem a aptidão. Então os dons a gente também traz. A gente traz tudo. Nós somos continuações de nós mesmos. Às vezes você vai num centro, o cara fala, nossa, tem um xamã lindo que trabalha com você. Eu não tenho um xamã que trabalha comigo. Essa é a minha versão do xamã. A vida que eu fui xamã. Esse aqui sou eu. Esse que você está vendo aqui atrás, sou eu. É ele que vem aqui trabalhar comigo. Aliás, a grande maioria do que nós chamamos de mentores são as nossas versões anteriores com aquelas habilidades que vêm aqui nos auxiliar. Eu acho muito engraçado, né? Quando é o meu papel, né? Classifica a outra, assim, nessa questão. Você trabalha só com isso, enfim. Boa noite, Trevo de Luz, boa noite. Cida Silva, quantas informações, muito bom. Ivone, já acessei várias vezes minhas memórias com tsunamis, mas foi em sonho. Eu acordava em pânico, as ondas vinham e eu não tinha saído. Só falar uma coisa. Sonhos recorrentes são memórias de vidas passadas. Se você sonha sempre com a mesma coisa, é uma memória sua que já está ativa, tá? Então, o ciclo do sono, ele tem um senoide de 1 hora mais ou menos. Então, você vai do sono leve ao sono profundo. Então, cada ciclo desse dura mais ou menos 1 hora. Então, em 7, 8 horas de sono, você vai ter 7, 8 ciclos. Nessas memórias, quando você está na frequência em alfa, ou seja, quase dormindo ou quase acordando, tá? Nessa frequência você consegue acessar o registro akáshico, as suas memórias passadas, muito fácil. Então, sonhos recorrentes, é uma memória sua, dessa memória de tsunami. Você viu algum filme de tsunami, veio uma notícia de tsunami, ativou a sua memória, e você vai ficar sonhando com aquilo até fazer o quê? Ir lá tirar aquele seu personagem do tsunami, limpar aquela memória, aquele pânico todo, porque você vai olhar para o tsunami e puta, é feio? É, puta, destrói tudo, destrói, mas tá bom. Eu não estou mais em pânico, eu já saí do cenário. Quero falar uma coisa aqui. Teve uma época aí que estava tendo esse sonho coletivo. Muitas pessoas estavam tendo esse mesmo sonho coletivo. Tem uma parte também que quando você está despertando, se conectando mais com seus eus, né, como a gente está falando aqui, também tem uma fase que você fica sonhando. E a outra questão é você ver com um ar lindo aí, porque isso está se repetindo mais do que o normal que acontece com as pessoas. Eu posso ter uma projeção de consciência, né? Ou seja, meu corpo está descansando, a minha consciência extra corpo, sair do meu corpo, vou acessar algumas histórias aqui, vou viajar, vou fazer um resgate, venho aqui da aula, vou fazer uma aula de cura, depois eu encaixo no corpo de novo. Então, às vezes, numa projeção astral, você pode voltar com alguma memória. A projeção astral consciente é aquela que você sai, vê seu corpinho na cama, atravessa a parede bonitinho, então você sai, faz um monte de coisa e você volta com a memória inteira. Então, essa é uma projeção astral consciente. Né? Na projeção astral, e todo mundo faz projeção astral à noite, nesse sono ciclo profundo, então, às vezes, você tem uma memória que pode ser de uma projeção. E, às vezes, um plano totalmente diferente do nosso. Uma realidade paralela totalmente diferente. E, às vezes, eu vou dormir com um monte de informação na cabeça e gero um sonho mesmo. É aquela memória que não é nada, né? Que você anda de bicicleta com uma girafa na garupa, tocando corneta, com o chapéu do Mickey Mouse. Esse sonho totalmente bagunçado que você não lembra. E a nossa memória, ela ou seja, eu guardo a última informação. Então, toda vez que eu acordo, que eu tenho uma informação memória, é a última. Então, eu tive 3 sonhos ou 3 viagens atrás. Eu vou lembrar só da última. Porque toda vez que você vê uma segunda informação, o teu cérebro automaticamente joga no subconsciente e vai botar a informação nova. Você tem 5 minutos, depois de acordar, para anotar isso aqui. Depois você perde a informação, você não lembra mais do sonho. Você tem 5 minutos com isso preso. Então, o que é legal fazer? Acordou com alguma informação desse tipo? Anota no caderninho do lado da cama. Ou agora está fácil que o celular tem gravador, então na tela inicial do meu celular já tem um gravador. Eu já meto, ó, blá, blá, blá. Difícil é você ouvir o seguinte, parece que você está bêbado, né? Você está ali dormindo, meio acordado. Mas você dá um pouco de informação, que é o índice. Porque quando você acordar de manhã, você não vai lembrar mais daquilo, já foi para o subconsciente. Então, quando você ouve aquela informação, ou você lê aquela informação, o que você faz? Você pega um índice, vai lá no seu subconsciente, dá 2 cliques e fala, traz a informação de volta. Então, aquela informação vem inteira. Essa é uma das maneiras de eu lembrar de uma história noturna, seja por projeção, seja por acesso à memória, né, para lembrar do que aconteceu.
que às vezes é isso, né? Já tem ferramenta para limpar esses traumas. Então, às vezes, o mentor fica cutucando aquele personagem ali, até a hora de você ir lá e resgatar ele. E aí acabou meu trauma com o tsunami. Eu me lembro que em 2019, começo de 2019, quer dizer, 2019 todo, muita gente falava assim, sonhei com tsunami, e depois de 2020, aí o que veio 2020, né? Pandemia, então as pessoas talvez estavam tendo algum Então, a acesso, gente alguma tem conexão. acessos ao consciente coletivo. Eu fiz uma live não, eu fiz um vídeo, deixei no meu canal, que eu falo exatamente o quê? Né? Quaresma. Quanto centro espírita não trabalha na quaresma? Ah, a porta do inferno está aberta. Filha, a porta do inferno está aberta 7 por 24, 365 dias por ano. Né? É o Se que eu você vai lá falo. na China, que não tem Jesus Cristo, não tem quaresma, não. A porta do inferno não abre na China, então? Lá no Japão, na Finlândia? Eu Então, falei como é isso isso? aqui. Então, o que Uma, acontece? Para países que são católicos, e aqui no Brasil 80% da população é católica ou derivadas, né, existe um período chamado quaresma. Então, todo mundo. Ah, a porta do inferno está aberta, a porta do inferno está aberta, a porta do inferno está aberta, a porta do inferno está aberta. Então, você pega aquele consciente coletivo e gera uma energia dizendo a porta do inferno está aberta. Então, se você conecta nesse consciente coletivo, tua mente vem, a porta do inferno está aberta. O que você faz? Fica com medo. Na hora que você baixa sua frequência no medo, o que acontece? Ataque. O cara está ali o tempo todo. Você só precisa vibrar mais baixo para ele te atacar. Sintonia. A mesma coisa. Estádio de futebol. Ah, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Daqui a pouco todo mundo começa a gritar, vamos invadir. Aquele bloco que está ali invade inteiro o campo. Vamos linchar. É isso. Toda aquela bandida ali no meio da rua. Até o primeiro falar, vamos linchar. Aí começa, vamos linchar, vamos linchar, vamos linchar, vamos linchar. O que você fez? Você pegou aquela energia, que é o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, ou o consciente coletivo. Se você se tornar nela, sintonizou nela, você entra na mesma frequência. Você nem sabe o que você está fazendo, mas você já está fazendo por essa vibração coletiva. A informação está na malha planetária, é só você subir, pegar ela, e ela está ali para todo mundo, né? ó, o José falou, como diferenciar espírito, memória e consciência? Então, pegando em camadas, né? Então, dependendo da literatura que você está estudando, né, de algumas escolas esotéricas, eles vão dividir isso em sete camadas, do corpo físico até o teu espírito. Né? O Kardec deu uma simplificada, então ele colocou o corpo físico, o espírito, e aqui no meio ele chamou de perispírito, que é a somatória desses outros corpos sutis. Né? Tanto no meu curso eu até coloco uma tabela usando várias escolas em vários pontos com as nomenclaturas que cada um usa. Então depende, a Blavatsky também divide isso em outros níveis. Mas são nomenclaturas diferentes para falar da mesma coisa. Tá? Então, consciência é essa minha parte que está usando um veículo de manifestação de consciência, que é esse corpo físico. Tá? Então, o que eu falei, eu tenho a minha memória recente que está aqui, eu sei o que eu almocei hoje. Ontem eu já tenho. Mais para trás esquece. Mas essa informação está no meu subconsciente, está lá no meu HD. Tá? Então, a minha memória é o meu HD. Então, eu tenho a minha memória RAM do computador, estou aqui agora, né? Com o StreamYard aberto fazendo uma live. Então, eu tenho esta é a memória RAM sendo utilizada com a informação que está aqui no meu consciente. E eu tenho o meu HD, que está onde está todas as memórias. Acabou isso aqui, eu vou fechar essa aba e vou abrir outras. Então, eu tenho a minha memória RAM, seria o meu consciente, meu dia a dia, e tenho o meu HD, que é a minha memória passada, dessa e outras existências desse planeta. Está tudo no HD, que a gente chama de registro acástico. Esse é o meu banco de memórias. Então, meu computador tem uma pasta aqui de música. Se eu falar e der 2 cliques, essa música vai começar a tocar. Abre 10 abas no YouTube e bota 10 músicas para tocar, uma em cada aba. O que você está ouvindo? 10 músicas ao mesmo tempo. Como fica essa informação no seu ouvido? Toda bagunçada. É o que acontece quando eu tenho um monte de gatilhos de personagens ativos no meu condomínio. Cada um está vibrando uma frequência, um com raiva, um com medo, com jeito. Então, aonde você sintoniza é o que vai vibrar no teu corpo. É legal isso. Ó, a Drica falou, muito obrigado por responder. Não tem apometria nos Estados Unidos. Eu faço atendimento pelo Zoom. Online. Online. Na mesa, na realidade, o meu trabalho com a mesa, eu pego as informações, estou cheio de manhã, faço todas as mesas e mando um retorno. Tá? Na apometria investigativa, eu faço ela pelo Zoom e fico 1 hora com o cliente em atendimento online. A Maria dos Anjos, boa noite. Odete, boa noite. Odete, a mesa informações de limpar as memórias ruins.
sem ter que relembrá-las. Melhor coisa do mundo. Você chega em casa, você sai de casa de manhã, entrega a chave para a faxineira, você volta para casa, a casa está limpa. A Norma Aparecida Moreno, boa noite. Boa noite. A Norminha atende comigo nas sessões de apometria, ela que faz as captações comigo aqui durante a semana, toda quarta e quinta-feira. Que bacana, seja bem-vinda. Gente, todos os links do Arlindo estão aqui na descrição, só você acessar lá, seguir ele nas redes sociais dele, quem quiser consulta, entre em contato com ele. Arlindo, eu estou muito feliz de você ter feito essa live com a gente, uma live muito rica para a gente, cada um, né, entender do jeito que consegue, filtrar, trabalhar, questionar, depois perguntar a você, e a gente evoluir nessa parte de cura, né? Ó, a Norma falou, bom te ouvir. A Ivone falou, gratidão, Léo, gratidão, Arlindo. Ah, tem uma pessoa aqui que... Calma aí. De repente veio um monte de coisa aqui. Funciona para enxaqueca também? Sim. Eu tenho para você ver. Então, é o que eu falo, às vezes uma mesa resolve, às vezes eu tenho que ir para uma investigação, mas eu lembro de um caso de uma mesa que eu fiz, a pessoa tomava remédio há 30 anos. 3 dias depois ela falou, estou passando aqui só para dar um feedback. É o terceiro dia que eu acordo sem enxaqueca, porque ela acordava todo dia com enxaqueca o dia inteiro. Eu falei, eu nem lembrava mais o que era acordar sem enxaqueca, né? E detalhe, faz 3 dias que eu não tomo remédio. Então, assim, depende do que eu falo. O problema é assim, eu tenho que abrir e ver o que tem ali atrás. Então, às vezes dá para resolver com atendimento na mesa, às vezes na apometria. Eu tenho um dos equipamentos que a igreja usava muito comum, que era tipo uma cinta, e ela tinha 2 parafusos aqui do lado. Todo dia você vai apertando um pouquinho, até estourar as têmporas. Tá? Os casos mais comuns de enxaqueca, eu pego tem esse equipamento de tortura da igreja católica. Caramba. Ó, Andréia do Carmo Garcia, estava justamente comentando isso com uma amiga ontem, sobre o xamã. Ah, que legal. Sobre gratidão, pode ser uma versão sua mesmo. Se você já foi índia, já foi uma curandeira, não sei o que, você tem essa memória. E às vezes, quando você vai trabalhar ou vai fazer algum trabalho desse tipo, eu vi um xamã atrás de você, sim, sou eu naquela versão. E tem essa habilidade. Então, eu trago essas habilidades, né, como você vê, músicas, habilidades manuais, artes, pintura. Putz, a gente traz essas coisas. Né? Não traz só as coisas ruins. Eu trago todos os papéis que eu interpretei. A gente tem muita coisa que a gente ainda nem sabe, né? E por isso que a ideia é você ir limpando essas cascas, para que você vai expandindo e você mesmo vai acessar. Você quer saber como é o universo? Olha lá na sua memória. Você já viveu em vários planetas antes de chegar aqui. Você tem todas essas histórias no registro. O problema é que a gente foi se distanciando do nosso registro. A gente precisa trazer isso mais perto. Eu preciso limpar, preciso fazer a minha frequência subir para eu abrir essa conexão e poder acessar. O que atrapalha muito, por exemplo, um desenvolvimento desse, até em terapia? A gente faz 10 cursos de terapia e não consegue trabalhar. Memórias de tortura na igreja, memórias de que teve problema ou enlouqueceu por problema de mediunidade, as vidas como freiras, beatas, religiosas em gerais, porque isso não é de Deus, isso é pecado, isso é coisa do demônio. É o que eu chamo de personagens contrários. Memórias de meus condomínios, você vai fazer uma reunião de condomínio, falar, vamos só atender, fazer um curso de Axis, vão atender com Axis. Não, você vai ficar doido, não mexe com isso. Então, olha, fui mexer com isso, estou me torturando aqui. Então, cada um dá o seu palpite ali na sua reunião de condomínio. Então, as minhas partes, aspas, contra, é isso. A hora que você vai tirando isso, você se permite fazer as coisas, até se tratar, porque aquele medo, aquele terror, vem na minha memória. Até 1950, os sanatórios eram lotados. Aí, né, o Kardec reencarnando aqui como Chico, estendendo o espiritismo, vai falar, filho, ouvir e ver espírito é coisa normal. Ninguém é louco. Então, hoje no Brasil, quantos manicômios existem? 2? Aqui no canal... alguém do manicômio, você manda para onde? Para o Centro Espírita fazer desenvolvimento mediúnico. Aqui no canal tem um programa que se chama Tem Alguém Aí. Eu vou até a casa da pessoa para ver se tem algum espírito, alguma energia, algum desencarnado. E as pessoas, boa parte tem medo e uma parte, não acho que eu tendo, mas conversando com as pessoas, não acreditam. E depois, quando faz isso, vê que é real, porque elas dão informação, né? É um irmão que está ali no cantinho, perto da planta, é um tio que fica sentado no sofá falando o que acontece. Então, isso é muito legal, a gente saber que essa outra parte também existe. A Drica falou, a Igreja Católica tem pavor, deve ser por isso. Já foi queimada pela Santa Igreja, né? A André Fontoura, nosso DJ
que aula incrível. Muito obrigado. A Drica falou, amei. Arlinda é show, muito aprendizado nesta live. Live incrível também, estou achando. 1h40 de live, eu sei que a gente poderia ficar aqui mais tempo. Arlindo, o canal, sempre quando quiser voltar para trazer mais informações, tá? Esse canal está aberto para você, eu adorei. Agradecer a Só Coisinha umas Coisada. novidades, está chegando aí, logo logo teremos mais coisas para trazer. Oba! Agradecer também a Coisinha Coisada que falou, você tem que chamar esse cara, você tem que chamar esse cara. Não se esqueçam de curtir esta ótima live, isso, curtir, compartilhar e tal. E lembrando que tem vídeos novos aqui para quem é membro. Léo e Arlindo, gratidão. Gente, ó, querendo atendimento com o Arlindo, tem link aqui embaixo, entre em contato com ele, acessa, compartilha, segue. Tudo que ele falou aqui no canal dele, eu acho que vocês vão aprender, acho não, Tem tenho alguns certeza. videozinhos curtos que eu gravei falando sobre tratamento de pessoas, animais, ambientes, relacionamentos, prosperidade financeira. Então, eu fiz alguns videozinhos curtos explicando como cada aspecto desse pode influir na vida atual. Então, tem bastante informaçãozinha ali legal. E não esqueça de compartilhar também, divulgar o trabalho do Arlindo, o canal aqui, para a gente crescer e desenvolver juntos. Arlindo, eu costumo pedir para os convidados, se quiser, eu vou fazer um corte de você para você mandar. Vamos voltar. Eu costumo falar para os convidados, mandar uma mensagem, nessa mensagem eu faço um corte. Você quer? E aí eu coloco tudo de novo lá, as informações do seu canal. Pode mandar uma mensagem para o pessoal? Vamos lá. Bom, nossa mente é um condomínio, né? Então, a melhor maneira da gente entender o que a gente sente, o que a gente é entender e estudar esse condomínio. Né? Então, a minha recomendação para vocês é estudem. Expandam a sua consciência além, né, desse dia a dia do cotidiano. Né? Tem muita informação que a gente traz de várias vidas, de várias épocas. Então, esse estudo do autoconhecimento, da expansão de consciência é a chave para qualquer problema que vocês tenham, seja de relacionamento, financeiro, propriedade, saúde. Entender a origem do problema. Quando você vai na origem do problema e encerra ele, tudo isso acaba. Muito obrigado, Arlindo. Ó, o pessoal agradecendo muito, gratidão, muito bom. Eu nem vi a hora passar, então estou muito feliz. Agradeço a sua egrégora, a sua energia, a todos que estão com você também, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Né? Eu acho que quando você tem essa oportunidade de trazer um pouco de informação, de expandir isso para mais pessoas, eu acho que. Né, é que eu falo, eu digo para as pessoas, depois que eu me aposentei no TI, eu não trabalho mais. Apesar de estar aqui de segunda a segunda, das 10 às 10, né, eu não trabalho mais, porque isso aqui é uma coisa que me dá um prazer enorme, uma satisfação. Não tem nada que pague esse retorno de poder estar compartilhando tudo isso. Né? Então, eu acho que é fantástico. Isso é muito Gratidão legal. pela disposição, pelo tempo de estar aqui fazendo isso. Tá bom. Quando quiser, é só voltar, a gente vai adorar te receber aqui. Muito obrigado, gente. Uma excelente semana para vocês. A semana só está começando. Quarta-feira estaremos de volta aqui. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Fiquem bem.